bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de começar o vídeo, um aviso: vou postar 2 vídeos por dia por um mês como agradecimento pela grande doação de R$ 100 feita pelo Felipe Daniel. Aproveitem o vídeo. Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 81. Malora e Gotover. A Fortaleza da Pedra Negra foi originalmente construída como uma fortaleza militar, então não era surpresa que suas instalações fossem essencialmente utilitárias. O pequeno jardim dentro dela havia sido adicionado posteriormente e era, sob todos os aspectos, modesto. Depois de testemunhar a grandiosidade dos jardins de Jardim de Cima e da Torre Alta, este só poderia ser descrito como simples. Ainda assim, para alguns jovens, esse pequeno jardim isolado era um raro refúgio de alegria. Infelizmente para eles, quando Legion levou Glory para o jardim, eles saíram correndo do meio das flores em pânico, agarrando suas roupas às pressas antes de fugir. Em instantes, o jardim ficou vazio exceto por Legion e Glory. Embora Legion tivesse acalmado Glory recentemente, o desconforto que a criatura sentia desde que chegara à Torre Alta persistia. Sua agitação transparecia em seus passos inquietos pela praça do jardim. De tempos em tempos, Glory olhava para cima, para as almas dos dragões presas à Torre Alta, soltando um rosnado baixo e descontente. Legion não impôs restrições aos movimentos de Glory. Permaneceu no jardim, com o olhar fixo na Torre Alta, não nas energias turbilhonantes de espíritos ressentidos ou na alma do dragão, mas nos padrões intrincados e enigmáticos que adornavam a torre. Era a primeira estrutura mágica que ele encontrara que parecia possuir um sistema completo e coeso. Embora o significado dos padrões lhe escapasse completamente, ele tinha certeza de que eles tinham um valor potencial para ele. Você também viu, não é? Uma voz interrompeu seus pensamentos quando passos se aproximaram à distância. Legion virou a cabeça e viu uma mulher vestida com um vestido preto incrustado de joias, com trajes que lembravam a moda dornesa caminhando em sua direção. Sem preâmbulos, ela fez sua pergunta. Legion não respondeu imediatamente. Em vez disso, inclinou a cabeça com calma indiferença e disse: Vossa Senhoria Malora. A mulher franziu a testa. É Lady Malora. Não sou casada. A mulher diante dele era Malora e Gotover, a filha mais velha de Lord Leighton e irmã de Lady Aleri, uma membro da casa Gotover, infame como a Donzela Louca. Na viagem para Vila Velha, Vilas informou Legion sobre muitas das famílias nobres proeminentes, e a casa Gotover estava, é claro, entre as mais importantes. Ao falar da casa Gotover, Vilas mencionou os outros apenas brevemente. Mas quando se tratava de sua tia materna, Malora e Gotover, ele parecia ter inúmeras histórias para compartilhar. Embora muitos forasteiros se referissem a Malora como louca, Vilas expressava apenas admiração por ela. Em sua juventude, ela se disfarçou de homem para entrar na cidadela. Lá, seu intelecto extraordinário permitiu-lhe forjar 7 elos de corrente em poucos anos, garantindo-lhe acesso ao estudo do oculto. No entanto, sua busca por conhecimento proibido levou à sua descoberta e eventual expulsão da cidadela, um escândalo que deu origem a rumores sobre sua loucura. Alguns alegavam que sua instabilidade mental decorria da exposição ao conhecimento proibido que ela havia descoberto durante os estudos. Outros acreditavam que seu comportamento simplesmente a tornava um alvo fácil para calúnias dos inimigos de sua família. O próprio Lord Leighton investigou as origens desses rumores, concluindo que a maioria eram invenções. As histórias mais intimamente associadas à suposta loucura de Malora incluíam seus experimentos peculiares em sua sala particular de alquimia, onde servos e guardas alegavam ter visto cadáveres de animais desmembrados sendo levados para serem cremados do lado de fora da Fortaleza da Pedra Negra. Além disso, havia relatos de que ela fitava as paredes da Torre Alta na calada da noite, murmurando frases enigmáticas. Apesar dos esforços de Lord Leighton para suprimir essas histórias, elas se espalharam por Vila Velha e além, consolidando a reputação de Malora como louca. No entanto, Malora parecia completamente indiferente à opinião pública. Desde sua expulsão da cidadela, ela se isolava em seus aposentos e laboratório de alquimia, raramente interagindo com o mundo exterior. Sua reputação manchada pouco lhe importava, certamente menos do que as ferramentas em seu laboratório. Mesmo assim, em ocasiões como o banquete de hoje, onde o herdeiro de Jardim de Cima e o neto de Lord Leighton estavam presentes, Lord Leighton insistiu na presença de todos os seus familiares. Assim, Malora apareceu. Ao entrar no salão de banquetes, um silêncio atordoante tomou conta da sala. Em parte, isso se devia à sua reputação notória, mas havia outro motivo. Os anos não haviam diminuído a juventude e a beleza de Malora. Vale ressaltar que Malora era apenas 1 ano mais nova que Baelor e Gotover, o filho mais velho de Lord Leighton. No entanto, quando ela estava ao lado de Baelor, eles pareciam pai e filha. Quando ela estava ao lado de Lord Leighton, eles pareciam mais avô e neta. Mesmo quando comparada a Linesse Gotover, a mais nova de suas irmãs, Malora parecia mais jovem. Além da aparência desafiadora da idade, Malora possuía a beleza comum às mulheres de Torre Alta, mas a dela superava a de todas. Aos olhos da multidão, a beleza de Malora excedia em muito a das demais. Até Linesse, conhecida como a estrela de Torre Alta, empalidecia em comparação. Em suma, Malora aparentava a idade de uma jovem recém-chegada à idade adulta, mas sua beleza exalava maturidade e elegância. A coexistência dessas qualidades contrastantes lhe conferia um charme extraordinário. Naquele momento, muitos na multidão esqueceram os anos de má reputação ligados a Malora e começaram a cogitar a ideia de se casar com ela.
Mesmo aqueles que se lembravam de sua reputação a desprezaram, pensando que sua beleza por si só poderia superar qualquer escândalo. Contudo, Lee Jeon via Malora de forma diferente. O que o chamou a atenção foi a energia peculiar que a envolvia. Parte dela emanava de dentro dela, parte das paredes ao redor, mas a maior parte vinha do colar de pedras preciosas negras que ela usava. A proficiência da casa Igotover em estudos ocultos era claramente mais do que mero rumor. A energia que cercava Malora indicava que a família dominava um conhecimento mágico antigo e profundo. Eles eram capazes de cultivar verdadeiros magos, muito distantes dos charlatões que meramente reivindicavam o título. Além disso, a mulher parada diante dele, adornada com um véu de pedras preciosas e usando um colar de pedras preciosas negras, lembrou Lee Jeon de outra mulher com bruxaria poderosa, a sacerdotisa vermelha Melisandre. Lee Jeon preferia manter distância dessas figuras, independentemente de suas habilidades sobrenaturais. Após o início do banquete, manteve-se discreto e saiu silenciosamente do salão. O que ele não esperava era que Malora Igotover o procurasse no jardim e iniciasse uma conversa. Ela parecia saber que ele conseguia ver os padrões na torre alta. Você consegue ver coisas da torre alta, não consegue? Repetiu Malora quando Lee Jeon não respondeu imediatamente. Lee Jeon não tinha intenção de admitir nada. Em vez disso, respondeu inexpressivamente. Há algo na torre alta? Não entendi bem o que quer dizer, Lady Malora. Malora olhou para ele sem expressão, seu olhar como se estivesse atravessando o capacete para ver o rosto por trás dele. Sem aviso, ela estendeu a mão para agarrar o capacete dele, tentando tirá-lo. Lee Jeon segurou seu braço e a empurrou delicadamente. Lady Malora, por favor, não faça nada rude, disse Lee Jeon, com a voz calma, mas firme por trás do capacete. Você sabe como me chamam? Perguntou Malora, esfregando o braço. Ela não pareceu incomodada e, em vez disso, se aproximou. Lee Jeon respondeu, você sabe como me chamam? Malora ficou momentaneamente atordoada, surpresa com a pergunta. Antes que pudesse responder, uma onda repentina de calor e uma sensação avassaladora de perigo a fizeram congelar. Virando-se instintivamente, ela se viu cara a cara com uma criatura enorme. A cabeça de Glory pairava sobre seu ombro, suas pupilas verticais encarando-a diretamente nos olhos. Malora congelou atordoada. Ao entrar no jardim mais cedo, Glória estava escondida nas sombras, sua camuflagem natural ocultando sua presença. Agora, Malora não fazia ideia de onde aquela fera enorme tinha vindo. O que ela conseguia ver, no entanto, era fome em seus olhos. O monstro parecia voraz, e Malora sentiu que ele estava prestes a fazer dela sua presa. Assim que seu pânico atingiu o auge e ela se preparou para gritar, uma mão blindada pressionou a cabeça da criatura, empurrando-a gentilmente, mas com firmeza para o lado. A fome nos olhos de Glory desapareceu instantaneamente. Obedientemente, a fera moveu a cabeça para longe. Quando a mão blindada se retirou, Glory chegou a lamber a palma de Lee Jeon antes de sair para o jardim. Malora, ainda abalada, finalmente viu a criatura completamente e a reconheceu como um gato das sombras incomumente grande. Naquele momento, ela se lembrou de trechos de uma conversa que ouvira antes entre nobres e servos de Vila Velha a respeito de uma fera peculiar que acompanhava um convidado. Quem é você? Perguntou Malora ao cavaleiro de armadura à sua frente, com uma mistura de curiosidade e medo evidente na voz. Ficou claro para ela que ele era o mestre do monstro que ela acabará de encontrar. Malora passará anos isolada na Torre Alta, desligada do mundo exterior, consumida pelos estudos do conhecimento arcano guardado na extensa coleção de sua família. Sua compreensão do mundo permanecia congelada no tempo, ela ainda acreditava que a casa Targaryen governava os 7 reinos, sem saber que a dinastia havia caído há mais de um ano. Naturalmente ela desconhecia Lee Jeon, uma figura em ascensão cuja fama se espalhara por Westeros nos últimos 6 meses. Inicialmente seu plano para a noite era simples, comparecer brevemente ao banquete e depois se retirar para seu quarto para continuar a leitura. No entanto, ao observar a reunião de nobres suntuosamente vestidos, sua atenção foi atraída para um cavaleiro trajando armadura completa, incluindo um capacete que escondia o rosto. Ao contrário dos outros, ele estava em um canto sem falar com ninguém, mas sua presença por si só atraiu a atenção de muitos. Enquanto outros se maravilhavam com a armadura magnífica do cavaleiro, o foco de Malora era diferente. Ela notou os punhos das 2 espadas largas em sua cintura, feitas de osso de dragão, e sentiu uma leve aura mágica emanando delas. Esta era apenas a segunda vez que ela encontrava magia fora da Torre Alta, a primeira fora em uma câmara proibida da cidadela. A curiosidade superou seus hábitos habituais. Em vez de retornar ao seu quarto, ela seguiu os movimentos de Lee Jeon, chegando finalmente ao pequeno jardim. Lá, ela o encontrou observando a parede externa da Torre Alta. Seu comportamento a levou a suspeitar que ele, assim como ela, pudesse perceber a magia inscrita na torre. O pensamento a encheu de entusiasmo. Durante anos, Malora se sentirá isolada em suas habilidades únicas, embora seu pai, Lord Leighton, tivesse apoiado seus estudos e acreditado que ela compartilhava talentos com seus ancestrais. Essa solidão era um dos motivos pelos quais ela preferia o isolamento da Torre Alta à companhia de outras pessoas. Agora, pela primeira vez, ela acreditava ter encontrado alguém que compartilhava seus dons. Sua excitação a fez deixar de lado todo o decoro. Sem hesitar, ela se aproximou dele diretamente buscando respostas. Agora, apesar do choque anterior com Glory, ela se recusou a abandonar seus esforços para se comunicar com Lee Jeon. Lady Malora, você deveria retornar ao banquete.
É lá que você pertence, disse Legion, com um tom frio e distante. Ele sentiu que aquela mulher poderia causar problemas e procurou se distanciar. Malora encontrou seu olhar, ou melhor, o olhar invisível por trás do capacete, e reconheceu sua indiferença deliberada. Após um momento de silêncio, ela se virou e saiu do jardim, visivelmente frustrada. Embora ela tivesse partido, Legion tinha a inquietante sensação de que o encontro deles estava longe de terminar. Ele suspeitava que o problema que ela representava estava apenas começando. Para sua surpresa, porém, Malora não reapareceu após o banquete. Assim que terminou, Legion foi procurado por criados e informado de suas acomodações. A essa altura, os nobres que compareceram ao banquete já haviam partido, e os cavaleiros que acompanhavam Vilas retornaram ao acampamento do lado de fora do castelo. Vilas, no entanto, permaneceu na Torre Alta, pois sua agenda para os dias seguintes estava lotada. Ele encontraria vários nobres de Vila Velha pela manhã, visitaria a cidadela mais tarde e participaria de uma cerimônia de oração no septo estrelado no dia seguinte. Permanecer na Torre Alta economizou um tempo precioso. Como líder da guarda pessoal de Vilas, Legion também foi obrigado a ficar. Ele foi designado para um quarto adjacente ao de Vilas, no segundo andar. De sua janela, ele podia ver toda a cidade de Vila Velha. Ao contrário do exterior da Torre Alta, o interior não apresentava os padrões misteriosos e a energia sobrenatural que Legion observara do lado de fora. Parecia que todo o poder mágico havia se concentrado nas paredes externas, deixando o interior tranquilo, um estado que convinha a Glory, que estava visivelmente mais calma. Sr. Legion, posso entrar? A voz de Vilas interrompeu os preparativos de Legion para o descanso. Legion tinha acabado de tirar a armadura e desembainhar uma de suas espadas quando bateram à porta. Franzindo a testa, Legion se virou e abriu a porta, encontrando Vilas vestido casualmente. Por favor, entre, Lord Vilas, disse ele, afastando-se. Vilas entrou, fechou a porta e perguntou casualmente: Sr. Legion, você está se adaptando bem aqui? É melhor que o quartel, pelo menos, respondeu Legion categoricamente. Vilas continuou: no banquete de mais cedo, você pareceu não ter comido. Eu perguntei. Legion suspirou e o interrompeu. Lord Vilas, o senhor não veio aqui só para perguntar sobre o meu conforto ou se eu já comi, não é? Só me diga o que está pensando. Vilas sorriu sem jeito, respirou fundo e disse com uma expressão séria: Sr. Legion, o que você acha da minha tia, Malora Igotover? Capítulo 82, A Cidadela em Comum. Depois de ouvir as palavras de Vilas, Legion não pôde deixar de suspirar. Ele previra problemas, mas não esperava que Vilas fosse o responsável por eles. Legion hesitou brevemente e então disse: Lord Vilas, completei 16 anos no mês passado, apenas alguns anos mais velho que você. Vilas congelou com isso, com uma expressão estranha. A idade, na verdade, não é um problema. Você também viu Lady Malora, e ela se parece mais com a minha irmã. Espere. Legion interrompeu, estreitando os olhos. Lord Vilas, o que o faz pensar que Lady Malora quer se casar comigo? Vilas respondeu com seriedade. Depois que o banquete terminou, ela procurou meu avô especificamente para perguntar sobre você. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Meu avô me disse que esta foi a primeira vez em mais de 10 anos que ela perguntou sobre um homem. Vilas olhou para Legion e continuou. Além disso, alguns criados viram você e Lady Malora se encontrando no pequeno jardim. Quando ela saiu, estava com a pele rosada como... Vilas perdeu a fala, mas Legion entendeu o que ele queria dizer. Ele também não conseguia explicar. Malora Igotover havia saído com uma expressão que poderia facilmente ser mal interpretada. Eu não fiz nada, disse Legion defensivamente com tom firme. Eu acredito em você. Lady Malora não é esse tipo de pessoa, e você também não, respondeu Vilas, com os olhos cheios de confiança. Então hesitante acrescentou, mas os servos da Torre Alta. Legion o interrompeu bruscamente. Qual o sentido de manter servos tão intrometidos? Você quer que eles espalhem os assuntos particulares do seu senhor? Vilas deu um sorriso sem graça, já arrependido de sua decisão de visitar Legion. O tom de Legion ficou mais frio. Lord Vilas, o senhor decidiu vir me ver por conta própria, ou foi ideia do seu avô? Vilas admitiu. Meu avô tinha isso em mente, mas não disse abertamente. Achei que seria bom me conectar com Sr. Legion, então tomei a iniciativa de falar com você. Melhor eu do que meu avô, assim ainda há espaço para as coisas se resolverem. Legion respondeu calmamente. Acho que você deveria falar com Lady Malora primeiro. Isso é apenas um mal-entendido. Não deixe que isso se agrave desnecessariamente. Entendo, disse Vilas após um momento de reflexão. Ele se desculpou novamente, levantou-se e saiu do quarto de Legion. Na manhã seguinte, Legion acompanhou Vilas em visitas a vários nobres e mercadores marítimos proeminentes em Vila Velha, eventualmente acompanhando-o ao Rose Bank da Casa Tyrell. Durante esse tempo, Vilas não mencionou Malora Igotover novamente, como se a conversa da noite anterior nunca tivesse acontecido. A própria Malora não apareceu mais diante de Legion. Quando Legion retornou à Torre Alta ao meio-dia, ele ouviu os guardas discutindo como vários vassalos da casa Igotover haviam enviado propostas de casamento de Malora Igotover para Lord Leighton. Já fazia mais de uma década que a reputação infame da donzela louca havia se enraizado, e esta era a primeira vez em anos que um nobre a havia proposto em casamento de bom grado. Isso não surpreendeu Legion. Depois que Malora Igotover, que havia se mantido longe dos olhos do público por mais de 10 anos, revelou sua beleza estonteante no banquete, os pedidos de casamento eram inevitáveis.
Até então, apenas nobres de Vila Velha haviam feito o pedido, mas Ligion sabia que não demoraria muito para que os da campina mais ampla fizessem o mesmo. Para a maioria dos nobres comuns, casar-se com Malora e Gotover seria um golpe de sorte extraordinário. Primeiro, havia o óbvio fascínio de se casar com uma bela esposa. Mesmo que ela fosse um pouco excêntrica, era um preço pequeno comparado ao imenso dote que ela traria. Em segundo lugar, casar-se com ela significava obter o poderoso apoio da casa Igotover, o que poderia elevar significativamente o status de alguém. Mais importante ainda, tal união significava tornar-se parente da casa Tirel, a família governante da Campina, uma conexão inestimável para qualquer nobre da região. Qual você acha que Lord Leighton escolherá como marido da minha tia materna? Vilas perguntou de repente durante o almoço, com um tom casual mas inexplicável. Embora não tenha indicado diretamente a quem estava perguntando, Ligion teve a forte sensação de que a pergunta era dirigida a ele. Decidindo evitar o assunto por completo, fingiu ignorância e não disse nada. Em vez disso, os nobres ao redor de Vilas responderam à pergunta com entusiasmo, oferecendo suas próprias respostas, uma após a outra. Percebendo o silêncio deliberado de Ligion, Vilas deu de ombros e respondeu sem entusiasmo às opiniões dos outros nobres. Não insistiu na questão. À tarde, Vilas continuou com seus planos e visitou a cidadela para se encontrar com vários arquimestres. A cidadela, situada ao longo do rio Onenvine, consistia em um conjunto de altas torres de pedra e edifícios abobadados. Cada um abrigava extensas bibliotecas com inúmeros livros. Para proteção contra desastres naturais como marés altas e tsunamis, os edifícios foram construídos sobre plataformas elevadas de pedra com cerca de 10 metros de altura. Essas fundações elevadas também mantinham o solo seco, evitando danos causados pela umidade aos valiosos volumes em seu interior. Enormes pontes em arco de pedra conectavam as estruturas, com dormitórios dos mestres construídos sobre elas. A cidadela tinha apenas uma entrada, localizada no portão principal. Em tempos de guerra ou perigo, os mestres podiam fechar os portões para manter o conflito do lado de fora. No entanto, ocasionalmente permitiam que refugiados buscassem abrigo nos espaços abertos sob as plataformas elevadas da cidadela. Devido às políticas rígidas da cidadela, Ligion e outros portando armas não tinham permissão para entrar. Enquanto Vilas mantinha sua reunião privada com os arquimestres, Ligion e outros tiveram que esperar na lareira do escriba, uma área próxima, fora da cidadela. Somente nobres que já haviam estudado na cidadela, ou conselheiros com status de mestre podiam acompanhar Vilas para dentro. Ligion não pôde deixar de sentir uma pontada de arrependimento por não poder explorar a biblioteca da cidadela ou ver o renomado astrolábio criado pelos estudiosos deste mundo. No entanto, sua decepção durou pouco, pois sua atenção se voltou para as bancas de livros na lareira do escriba. Essas barracas, administradas por mestres assistentes da cidadela, ofereciam livros classificados como disponíveis ao público. Eles também forneciam serviços de transcrição para textos armazenados na biblioteca da cidadela que não estavam disponíveis nas barracas. A maioria dos mestres assistentes que operavam essas barracas eram pessoas empobrecidas. Embora a educação na cidadela fosse gratuita, o custo de vida não era. E a cidadela permitia que eles obtivessem renda dessa forma para evitar que abandonassem os estudos devido a dificuldades financeiras. Percorrendo as bancas, Ligion notou rapidamente que a maioria dos livros eram histórias ou biografias. Havia relatos dos 7 reinos, histórias familiares de vários senhores e crônicas comerciais. No entanto, obras técnicas sobre temas como metalurgia ou agricultura estavam visivelmente ausentes. Enquanto Ligion explorava as bancas de livros, outros na lareira do escriba começaram a observá-lo e a sua companheira, Glória. As visitas matinais aos nobres de Vila Velha já haviam atraído bastante atenção para o mutante gato das sombras, e agora a comoção continuava. Muitos mestres que estudavam biologia se aglomeraram, ansiosos para documentar as características únicas da criatura. Apesar da curiosidade acadêmica, esses mestres não eram imprudentes. Quando Glória começou a rosnar ameaçadoramente e a adotar uma postura ameaçadora, eles recuaram prudentemente, recuando para uma distância segura. A situação tensa persistiu até Vilas emergir da cidadela, pondo fim ao espetáculo. Ligion havia selecionado alguns livros para ler na viagem à Lança Solar. Depois de deixar Vila Velha, eles passariam um longo tempo no mar, e seria tedioso sem algo para ocupar o tempo. No entanto, Ligion escolheu apenas alguns livros devido ao alto custo. Apenas esses poucos conjuntos lhe custaram vários dragões dourados. A cidadela já era capaz de produzir papel há muito tempo, mas a qualidade era ruim. As folhas quebradiças se desfaziam em condições secas e mofavam em ambientes úmidos, tornando-as inadequadas para livros. Em vez disso, esse papel frágil era usado principalmente para papéis timbrados. Os livros formais, por outro lado, ainda eram escritos em pergaminho, o que contribuía para seu preço exorbitante. Outro motivo para o alto custo era que todos os livros eram meticulosamente escritos à mão por mestres. Por exemplo, o mestre levava mais de um mês para copiar a Crônica dos Reis, que documentava a história inicial dos 7 reinos. O processo envolvia mais do que simplesmente transcrever texto. Os mestres também tinham que replicar inúmeras ilustrações.
Padrões intrincados de arabescos e outras decorações, pois poderiam ocultar informações ocultas. Cada detalhe precisava ser duplicado com precisão. O alto custo dos livros levou Legion a considerar brevemente o potencial da fabricação de papel e da impressão. Ele imaginou como essas ferramentas poderiam gerar riqueza e atrair talentos caso ele alcançasse poder suficiente. No entanto, a ideia foi rapidamente descartada. Embora os benefícios fossem especulativos, uma certeza se destacava: a introdução da impressão e da fabricação de papel enfureceria a Cidadela. A influência incomparável da Cidadela em Westeros residia em seu controle do conhecimento. Se livros produzidos em massa e a preços acessíveis inundassem os 7 reinos, a Cidadela seria a principal vítima, provavelmente tornando Legion seu inimigo jurado. Oferecer as invenções à Cidadela como um gesto de boa vontade também não era uma alternativa viável. Mesmo que isso lhes caísse nas graças, os benefícios pessoais provavelmente seriam mínimos. E ele ainda poderia enfrentar suspeitas e restrições para impedir a disseminação dessas inovações. Tendo abandonado a ideia, Legion deixou a Cidadela com Vilas. Na ocasião, a expressão de Vilas não era nada satisfeita, provavelmente porque ele não havia alcançado seu objetivo ali. Seu humor melhorou significativamente mais tarde, porém, quando a Cidadela o presenteou com 3 livros como presente de despedida. O primeiro livro foi Maravilhas, de Lomas Longstrider, transcrito por um ancestral Tyrell que estudou na Cidadela. O segundo foi As 9 Viagens de Mestre Matiz, que narrava as grandes viagens de Corlys Velaryon. O último livro foi um trecho de Máquinas de Guerra de Ayrmidon. Entre os 3, Maravilhas tinha um valor único devido à sua conexão com o copista Tyrell. Os outros 2, no entanto, eram intrinsecamente valiosos. Por exemplo, As 9 Viagens era originalmente uma coleção particular da Casa Velaryon. Descrevia os costumes das cidades livres e dos reinos costeiros de Essos e detalhava diversas rotas comerciais desconhecidas, cada uma prometendo riquezas incalculáveis. Todo comerciante e navegador cobiçava uma cópia, mas o original permaneceu em segurança na ilha da Casa Velaryon. A versão presenteada a Vilas era uma transcrição recente, evidente pela tinta fresca. Quanto a Máquinas de Guerra, era indiscutivelmente ainda mais valioso, apesar de incompleto. Ayrmidon, o autor, era um valeriano do auge da Cidade Franca. Embora sua identidade exata tenha se perdido no tempo, suas obras sobreviventes, focadas na guerra, indicam que ele provavelmente era um general valeriano. Máquinas de Guerra forneceu um manual abrangente de estratégia militar valeriana, detalhando as armas, táticas e estratégias empregadas por seus exércitos. Seu conteúdo tornou uma relíquia inestimável da história militar valeriana. No entanto, este livro foi perdido ao longo do tempo devido a várias mudanças, e agora disse que a única cópia original sobrevivente está escondida em Winterfell, no norte. A cópia de Máquinas de Guerra fornecida pela Cidadela teria sido transcrita pelo mestre que aconselhava Winterfell. No entanto, ela inclui apenas uma parte das sessões sobre máquinas de cerco e alguns relatos de guerra. Mesmo assim, para Vilas, isso já era um tesouro inestimável. À tarde, parte da frustração que Vilas sentirá na Cidadela havia desaparecido rapidamente, e seu humor melhorou significativamente. Ele estava até de bom humor, conversando e rindo com membros da casa e Gotover durante o jantar. Como precisava comparecer a uma cerimônia de oração diurna e noturna no Starry Sepp no dia seguinte, Vilas foi dormir cedo. Legion, no entanto, permaneceu acordado. Como fizera em Jardim de Cima, ordenou que Glória deixasse a Torre Alta e vagasse por Vila Velha para entender melhor a região. Inicialmente, Legion pretendia que Glória se aproximasse da Cidadela, na esperança de que ela pudesse entrar sorrateiramente na biblioteca e talvez roubar 1 ou 2 livros raros e proibidos. No entanto, quando Glória chegou à entrada principal da Cidadela, recusou-se a prosseguir, por mais que Legion insistisse. Pela perspectiva de Glória, Legion percebeu que o motivo dessa hesitação eram as 2 estátuas de esfinge ladeando o portão da Cidadela. Essas estátuas emanavam raios de luz verde escura, dando-lhes uma aparência sinistra no escuro. Legion lembrou que quando visitará a Cidadela durante o dia, as estátuas de esfinge pareciam esculturas comuns. Naquela ocasião, Glória conseguirá entrar na Cidadela e transitar por áreas como a lareira do escriba sem problemas. Ele não notara nada de incomum nas estátuas. Agora, estava claro que a Cidadela era ainda mais complexa e misteriosa do que ele imaginara inicialmente. Embora Legion não compreendesse a natureza do poder contido nas estátuas de esfinge, a reação de Glória deixou evidente que se tratava de algo profundamente aterrorizante. Caso contrário, Glória não teria sido tão relutante em prosseguir. Ao ver que estava bloqueado, Legion optou por não forçar Glória a entrar na Cidadela. Em vez disso, ele a chamou de volta, decidindo esperar por outra oportunidade no futuro para explorar o interior da Cidadela. Capítulo 83. O segundo dia em Oldon. No terceiro dia em Vila Velha, Legion e Vilas chegaram ao Starry Sepp no início da manhã. O septo estrelado erguia-se no topo dos penhascos na foz do rio Onenvine, de frente para a Cidadela, do outro lado do rio, e para a Torre Alta na Ilha da Batalha, do outro lado da água. Juntas, essas 3 estruturas icônicas dominavam o horizonte de Oldon. Este local marcava o início do distrito religioso, que se estendia até a extremidade da área portuária. Estabelecimentos religiosos como o Septo do Marinheiro, o Septo do Senhor, os 7 Santuários, uma casa-mãe e templos exóticos trazidos por marinheiros e mercadores estrangeiros estavam espalhados por toda a região.
Circundando a área do cais, esses santuários e templos serviam tanto aos viajantes que partiam quanto aos que retornavam. Aqueles que saíam de Vila Velha por via fluvial rezavam por uma passagem segura, enquanto os que retornavam agradeciam pela chegada em segurança. Como coração religioso de Westeros, o Septo Estrelado havia perdido há muito tempo seu status de sede do Alto Septão, mas sua influência permanecia significativa. Estando distante das maquinações políticas de Porto Real, mantinha sua santidade, um refúgio para os seguidores piedosos e devotos da fé do Sete. Suas leis religiosas eram tão rígidas quanto as da cidadela. Cavaleiros portando armas como Legion eram proibidos de entrar e só podiam permanecer na praça do lado de fora. Graças a acordos prévios dos septões, o Septo Estrelado estava fechado para todos, exceto para Vilas e o septão que o guiava durante as orações. Até mesmo os fiéis foram redirecionados para outros septos, com o dia inteiro reservado exclusivamente para Vilas, ressaltando a importância que o Septo Estrelado lhe dava. Se Vilas era genuinamente devoto era discutível, mas ele certamente projetava a imagem de um homem profundamente piedoso. Para sua visita ao Septo Estrelado, ele se desfez de suas vestes ornamentadas e vestiu as humildes vestes de um clérigo da Igreja dos Sete. Descalço, ele começou sua jornada na Fortaleza da Pedra Negra, cruzando a ponte em arco até a área do cais e seguindo em direção ao Septo Estrelado. O caminho não era curto, mas Vilas seguia um antigo ritual da fé dos Sete. A cada 7 passos, ele recitava um capítulo e uma oração da Bíblia da Estrela de 7 pontas. O povo de Vila Velha, a maioria dos quais seguidores da fé, ficou profundamente comovido ao ver o herdeiro do alcance e futuro senhor de Jardim de Cima realizar esse ritual. Eles se alinharam nas ruas, acompanhando silenciosamente enquanto ele rezava, como se testemunhassem um modelo de perfeição entre eles. Somente quando ele chegou ao Septo Estrelado, onde o bispo o recebeu e as portas se fecharam, eles se dispersaram. A sessão de oração duraria até que os primeiros raios de sol iluminassem a estrela de 7 pontas no topo do CEP na manhã seguinte, período durante o qual Vilas permaneceria lá dentro. Legion dividiu seus cavaleiros e soldados em 2 grupos, posicionando-os nas entradas e saídas da Praça do Septo Estrelado. Instruiu os outros a descansarem em uma casa próxima, destinada a ajudar fiéis empobrecidos. Também enviou Jon ao acampamento fora do castelo para se preparar para a partida no dia seguinte. Não havia necessidade de perambular pelo Septo Estrelado desnecessariamente. Embora Legion confiasse na segurança de Vilas dentro do septo, ele ainda patrulhava os arredores, eventualmente se estabelecendo perto da sala de orações, com as costas contra a parede. Concentrando seus sentidos aguçados, ele ouvia atentamente os sons vindos de dentro, certificando-se de que tudo estava bem. Enquanto isso, Glory vagava pelo septo estrelado, observando a área com atenção. O dia transcorreu sem incidentes e sem tédio. À medida que o sol se punha no horizonte ocidental e o crepúsculo envolvia a cidade, funcionários municipais acendiam braseiros ao longo das ruas, iluminando o centro histórico. Tendo passado o dia todo sentado na sala de orações, Legion ouvia as orações sem parar e quase conseguia recitar a estrela de 7 pontas de cor. Ficou impressionado com a devoção inabalável de Vilas, ele havia rezado incansavelmente o dia todo, mesmo depois que o septão que o acompanhava foi embora. Se Legion não soubesse dos verdadeiros sentimentos de Vilas em relação aos deuses por meio de suas conversas, ele poderia ter acreditado que ele era um seguidor devoto da fé dos Sete, comparável a Baelor Targaryen, o abençoado. Na verdade, Vilas provavelmente pretendia que a fé o visse como tal, garantindo-lhes o favor quando ele finalmente se tornasse senhor de Jardim de Cima. Em Derrite, a fé dos Sete exercia imensa influência sobre o povo, apesar da falta de poder militar. Conquistar seu apoio equivalia a conquistar o coração da população. Esses objetivos, garantir o apoio da cidadela para influenciar a nobreza e a fé dos Sete para influenciar o povo comum, eram precisamente o que Vilas pretendia realizar durante sua visita à Vila Velha. Parecia que as coisas não tinham corrido muito bem com a cidadela ontem. No entanto, a cidadela posteriormente enviou 3 livros preciosos para Vilas como um sinal de boa vontade, o que também simbolizava uma forma diferente de neutralidade da parte deles. Por hoje, as coisas estavam progredindo muito melhor no Septo Estrelado. A julgar pela atitude do septão ali, tudo parecia estar indo bem. Legion ouviu o mais devoto do Septo Estrelado elogiando a piedade de Vilas para seus subordinados do lado de fora da sala de orações, onde Vilas não podia ouvir. O mais devoto também insinuou que o Septo Estrelado precisava do apoio de uma figura poderosa e influente para continuar competindo com o grande septo de Baelor em Porto Real. Após o anoitecer, Legion parou de monitorar as atividades dentro do septo e retornou à praça em frente a ele. Por volta dessa hora, Jon chegou do acampamento em frente ao castelo para relatar algumas novidades. Ao ouvir isso, Legion franziu a testa com uma vaga sensação de inquietação crescendo em seu coração. Os filhos nobres e os oficiais cavaleiros encarregados dos assuntos militares, sabendo que partiriam amanhã e ficariam no mar por quase meio mês, decidiram aproveitar a noite. Eles tinham ido aos bordéis e tavernas de Vila Velha para comemorar até o amanhecer. Como resultado, todos os oficiais cavaleiros deixaram o quartel, deixando apenas escudeiros e oficiais de baixa patente sem autoridade no comando. Embora Vila Velha estivesse sob a proteção da casa Igotover e não estivesse cercada por inimigos imediatos, Legion achou inapropriado que todo o corpo de oficiais abandonasse o quartel. A inquietação em seu coração se aprofundou,
pois ele sentia que algo estava prestes a dar errado. Prevendo tal situação, Vilas concedeu à Legião direitos especiais de comando militar antes de entrar no Septo Estrelado pela primeira vez. Usando essa autoridade, Legião emitiu uma procuração e ordenou que John retornasse ao quartel com 10 homens de armas e alguns soldados comuns. A tarefa deles era administrar temporariamente o exército até o retorno dos cavaleiros. Um dos homens de armas expressou preocupação. Sr. Legião, isso vai lhe causar problemas? O que está fazendo já beira o abuso de autoridade. Legião respondeu friamente. Como oficial, sair do quartel sem a permissão do comandante em chefe já é uma violação da lei militar. Se nada acontecer, tudo bem. Se eles ficarem calados, não vou causar problemas. Mas se ousarem reclamar, vou mostrar como aplicamos a lei militar em Tumbleton. Vendo a determinação de Legião, os soldados não disseram mais nada. Embora achassem que a patente de Legião não era alta o suficiente para desafiar os oficiais cavaleiros apoiados por grandes lordes e nobres, eles também suspeitavam que, se esses oficiais culpassem Legião por extrapolar sua autoridade, eles poderiam acabar sofrendo as consequências. À medida que as horas passavam, a noite se tornava mais profunda. Tirando as áreas movimentadas ao redor das tavernas e bordéis, o resto de Vila Velha ficou silencioso, assim como na noite anterior. No entanto, o desconforto de Legião só aumentava. Sentindo que algo estava errado, ele caminhou até o penhasco perto da Praça do Septo Estrelado e olhou para o som sussurrante. O céu nublado deixava o mar envolto em escuridão, impossibilitando qualquer pessoa comum de enxergar. Mas a visão extraordinária de Legião estava longe de ser comum. Ele conseguia distinguir vagamente formas se movendo no mar. Incapaz de discerni-los claramente, ele compartilhou sua visão com Glory, a criatura ao seu lado. Através da imagem térmica de Glory, ele viu centenas de pequenos navios longos cortando rapidamente as águas do som sussurrante, indo diretamente para as docas de Vila Velha. A Torre Alta não notou as centenas de navios longos se aproximando, e nenhum alarme foi dado. Isso claramente não estava certo. Legião tinha quase certeza de que os navios pertenciam a piratas, e a única força capaz de reunir tantos eram os Homens de Ferro das Ilhas de Ferro. Sem perder tempo, Legião interrompeu a partilha da visão com Glória e rapidamente se aproximou dos homens de armas sob seu comando. Sua expressão era severa ao dar ordens. Os piratas nascidos no ferro estão a caminho de Vila Velha. A Torre Alta não os avistou e não soou o alarme. Mal podemos esperar que eles desembarquem. Vocês dois vão até a prefeitura e acendam a tocha. Vocês dois vão imediatamente à Torre Alta e informem Lord Leighton da situação. Vocês dois saiam do castelo e ordenem a John e aos outros que tragam o exército para Vila Velha para ajudar a guarnição a resistir aos nascidos no ferro. Os dois restantes notifiquem a guarnição de Vila Velha imediatamente e digam a eles para defenderem as docas. Apesar da urgência em sua voz, os cavaleiros e homens de armas ficaram paralisados, olhando para Legião com expressões de confusão e hesitação, sem demonstrar intenção de executar suas ordens. Não era de todo surpreendente. Nenhum deles vira os navios dos homens de ferro mencionados por Legião, e Vila Velha permaneceu em silêncio. Para eles, suas ordens pareciam infundadas e abruptas. Pretende desobedecer às ordens do seu capitão da guarda? Ou esqueceu o que Lord Vilas lhe disse antes de entrar no Septo Estrelado? O tom de Legião era calmo, mas suas palavras carregavam o peso da autoridade. O lembrete funcionou. Eles se lembraram de que Vilas de fato os havia instruído a não desobedecer às ordens de Legião. No entanto, sentiam que suas instruções provavelmente se aplicavam apenas a questões de segurança, e as ações atuais de Legião, como solicitar que o exército do lado de fora do castelo entrasse na cidade, pareciam extremas. Tal atitude poderia prejudicar as relações entre a Casa Tyrell e a Casa Igotover se mal conduzida. Como os cavaleiros ainda hesitavam, Legião não tentou mais convencê-los. Em vez disso, caminhou até as portas do Septo Estrelado e bateu com firmeza. As portas permaneceram fechadas, mas uma pequena janela ao lado dela se abriu. Um septão espiou com o rosto confuso. Preciso ver Lord Vilas imediatamente. É urgente, disse Legião com voz grave. O septão franziu a testa. Lord Vilas está rezando. De acordo com o ritual, ele não pode ser perturbado até amanhã de manhã. Os homens de ferro estão prestes a desembarcar nas docas e saquear Vila Velha, interrompeu Legião sem rodeios. O Septo Estrelado está muito perto das docas. Lord Vilas estará em perigo aqui. O septão congelou, olhando para a cidade silenciosa além da praça. Sua expressão parecia dizer: você está louco? Isso não cabe a você decidir. Legião começou novamente, mas outra voz o interrompeu. Lord Legião. O mais devoto do Septo Estrelado apareceu na janela, seu tom calmo cortando a tensão. Por favor, acredite em mim. Lord Vilas estará seguro aqui. Mesmo que os homens de ferro ataquem como você alega, eles não farão mal ao septo. Os homens de ferro jamais conseguiriam arrombar suas portas. Se alguma coisa, Lord Legião, é você quem deve tomar cuidado. Entendo, respondeu Legião, sabendo que mais argumentos seriam inúteis. Para essas figuras religiosas, os rituais muitas vezes superavam até mesmo a ameaça de morte. Depois de fazer tudo o que podia, Legião se afastou da entrada do septo e ficou em silêncio, observando e esperando os eventos se desenrolarem. Glory, sentindo sua frustração, ficou inquieta.
A criatura rondava a praça antes de se esconder nas sombras dos prédios próximos, desaparecendo de vista. Os soldados, ainda perplexos com o comportamento aparentemente errático de Legion, trocaram olhares incertos. Alguns se aproximaram do local onde ele estivera e olharam para o som sussurrante, mas o mar permanecia envolto em escuridão, sem revelar nada aos seus olhos. Deveríamos enviar alguém para avisar as pessoas do lado de fora do castelo, só por precaução? Sugeriu um guarda hesitante. Ele parecia confiar que Legion não daria ordens tão drásticas sem motivo. Os outros concordaram, e os 2 homens que Legion havia inicialmente encarregado de montar finalmente partiram para cumprir suas ordens. Cerca de 10 minutos depois, chamas irromperam na área do cais, atraindo imediatamente a atenção de todos. Gritos ecoaram pela cidade enquanto o caos se instalava. Os 8 cavaleiros guardiões posicionados do lado de fora do septo estrelado ficaram visivelmente chocados. Sem hesitar, correram para a beira da praça com os olhos fixos na área do cais. Iluminados pelas chamas de um navio em chamas, eles avistaram centenas de embarcações amontoadas na superfície do mar, perto das docas. Esses navios estavam repletos de homens de ferro, avançando em direção à costa a uma velocidade alarmante. Muitos já haviam chegado às docas e dezenas de invasores nascidos no ferro invadiam a terra, investindo contra suas presas. Capítulo 84. O ataque dos Homens de Ferro. Vendo a devastação nas docas, os soldados perceberam que Legion estava certo o tempo todo. Um grande número de Homens de Ferro havia de fato atacado Vila Velha. Mas agora era tarde demais para acatar as ordens de Legion. Inquietos, os soldados se reuniram em torno de Legion, com as cabeças ligeiramente abaixadas, como crianças apanhadas em erro. Um deles reuniu coragem para perguntar: "O que faremos agora, meu senhor?" Legion olhou para os soldados. Embora seu rosto estivesse escondido pelo capacete, eles podiam sentir seu olhar feroz penetrando-os, fazendo-os abaixar ainda mais a cabeça. A vergonha queimando dentro deles. Enquanto o peso da culpa os abatia, a voz calma de Sor Legion emergiu do capacete, dizendo: "Nosso dever é proteger a segurança de Lord Vilas. Lord Vilas está dentro do septo estrelado agora. O que você acha que devemos fazer?" Os soldados entenderam imediatamente o significado das palavras de Legion. Sem mais insistência, dividiram-se em 2 grupos. Seguindo o plano de guarda que Legion havia combinado anteriormente, conduziram alguns guardas comuns às 2 ruas que levavam à Praça do Septo Estrelado, encontrando locais relativamente estreitos para se fortificar e montar guarda. Legion observou seus movimentos em silêncio. Não os corrigiu por usarem esse método de guarda nem os instruiu a priorizar medidas mais urgentes como abrir os portões do Septo Estrelado para escoltar Vilas para longe, seguir para o quartel fora do castelo ou recuar para a Torre Alta, todas opções muito mais seguras do que ficar parados. Para Legion, esse ataque dos Homens de Ferro foi uma oportunidade de estabelecer sua autoridade dentro da força expedicionária de Dorne, particularmente com esses homens de armas treinados pela Casa Tyrell. Na jornada até então, esses cavaleiros haviam aparentemente seguido as ordens de Legion e pareciam reconhecer sua posição como capitão dos Homens de Armas. Na verdade, porém, sua obediência era apenas para se exibir, com o objetivo de apaziguar Vilas. No fundo, duvidavam das qualificações de Legion para o cargo. Para eles, a habilidade do capitão era secundária, a lealdade primordial. E aos olhos deles, ninguém poderia superar a lealdade dos próprios cavaleiros da Casa Tyrell. Legion não se importava com a opinião deles. O que importava para ele era que cumprissem suas ordens sem questionar. Embora a desobediência anterior fosse compreensível, ainda assim representava uma violação de suas ordens. Em qualquer outro dia, Legion os teria punido para ressaltar as consequências da rebeldia. Mas agora, não havia necessidade, os Homens de Ferro os puniriam por ele. Aqueles que sobrevivessem a esta invasão jamais esqueceriam a importância da obediência absoluta. Legion permaneceu imóvel diante da entrada principal do septo estrelado, com uma expressão que sugeria completa indiferença ao caos em Vila Velha. Na verdade, porém, ele havia instruído Glória a subir ao topo de um prédio próximo e usar o compartilhamento visual para monitorar a situação em toda a cidade. O líder dos Homens de Ferro claramente não era um invasor comum. Ele havia estudado Vila Velha com antecedência e executado um ataque bem planejado. Embora Legion não tivesse certeza do motivo pelo qual o vigia da Torre Alta não havia soado o alarme, tinha certeza de que tinha algo a ver com aquele líder astuto. As ações dos Homens de Ferro, embora caóticas à primeira vista, revelaram uma estratégia clara. Ao desembarcar, eles imediatamente miraram no ponto de parada da guarnição de Vila Velha na área portuária, eliminando rapidamente suas defesas e saqueando os armazéns próximos. Após garantirem as docas, os Homens de Ferro se dividiram em 4 grupos. Um grupo se dirigiu à ponte em arco que conectava Vila Velha à Torre Alta, empilhando madeira preparada sobre a ponte e ateando fogo. A barreira de chamas resultante impediu a guarnição da Casa Torre Alta de intervir. 2 outros grupos atacaram os principais redutos da guarnição no distrito da prefeitura. Seu objetivo não era a aniquilação total, mas sim atrasar a resposta da guarnição, impedindo-os de reforçar as docas. O último grupo correu em direção aos portões de Vila Velha, provavelmente com o objetivo de tomar o controle e impedir que o exército da Casa Tyrell entrasse na cidade. Enquanto isso, a maior parte dos Homens de Ferro invadiu os distritos comerciais e ricos de Vila Velha, saqueando sem piedade. Alguns permaneceram nas docas, continuando a saquear e transportar bens roubados.
Apesar do aparente domínio dos Homens de Ferro e de sua execução precisa, Vila Velha não estava indefesa. Embora as duas principais forças da guarnição estivessem ocupadas com as tropas de elite dos Homens de Ferro, isso também significava que essas forças de elite estavam presas, reduzindo a ameaça a outras áreas. Além disso, Vila Velha abrigava muitos mercadores marítimos, experientes em anos de comércio perigoso e acompanhados por escoltas competentes. Determinados a proteger suas vidas e propriedades, esses mercadores e seus guardas se juntaram à resistência contra os saques dos Homens de Ferro. O líder dos Homens de Ferro provavelmente não previu que centenas de cavaleiros que deveriam estar aquartelados nos quartéis do lado de fora do castelo, acabariam espalhados pelas tavernas e bordéis do distrito comercial. Embora muitos estivessem bêbados demais para ficar de pé, quanto mais para lutar, ainda havia alguns que conseguiam manejar suas armas com eficácia. Além disso, embora a ponte em arco da Torre Alta estivesse bloqueada, o mar sob o Recife permanecia aberto. Legion já havia observado barcos transportando soldados pela água em direção à cidade, vindos da margem oposta. Esses atos dispersos de resistência, no entanto, foram insuficientes para deter a pilhagem dos Homens de Ferro, apenas a retardaram. O que realmente mudaria a situação seria o exército da Casa Tyrell, que já havia entrado no castelo. Era evidente que Jon havia seguido as ordens de Legion. No portão norte da cidade, os Homens de Ferro encontraram o avanço das forças Tyrell. Uma carga de cavalaria, seguida pelo avanço da infantaria, aniquilou rapidamente o contingente de Homens de Ferro ali presente. A cavalaria Tyrell então galopou em direção ao Septo Estrelado, presumivelmente para proteger vilas, enquanto as forças restantes se dividiram em dois grupos. Um rumo ao quartel-general da guarnição no distrito municipal e o outro às docas. Embora as barricadas em chamas na ponte em arco ainda não tivessem sido removidas, soldados da Casa Igotover já haviam sido transportados para a cidade e estavam enfrentando os Homens de Ferro. No distrito comercial, os moradores utilizavam os recursos disponíveis para repelir saqueadores. Além das docas, os Homens de Ferro invasores em outras partes de Vila Velha enfrentavam dificuldades crescentes. Ainda assim, Legion notou que o líder dos Homens de Ferro não tinha intenção de recuar e parecia ter outro plano em mente. Um destacamento de Homens de Ferro das docas começou a avançar em direção ao Septo Estrelado, claramente mirando vilas. A julgar pela velocidade e pela distância, eles provavelmente alcançariam o Septo antes que a cavalaria Tyrell pudesse intervir. Percebendo que um confronto era iminente, Legion ordenou que Glory se escondesse e aguardasse o momento oportuno para atacar. Saindo do estado de compartilhamento visual, ele entrou na praça, de frente para a estrada que descia das docas. Desembainhou a espada larga do cavaleiro banido e se preparou para a chegada dos Homens de Ferro. As ações de Legion chamaram a atenção dos soldados, que rapidamente perceberam que ele havia avistado o inimigo. 8 escudeiros e 20 guerreiros se moveram para bloquear a estrada, sacando suas armas e formando uma linha no cruzamento. Logo, os Homens de Ferro surgiram na esquina, avançando em direção ao Septo Estrelado como uma maré implacável. Os cavaleiros vassalos não sentiram medo ao contemplar a horda que se aproximava. Com as armas em punho, lideraram os outros guerreiros em uma investida, enfrentando os Homens de Ferro em um combate feroz. Embora tenham conseguido conter alguns dos atacantes, outros contornaram a luta, esgueirando-se pelos becos ao redor. Restou apenas uma pequena força para sitiar os Homens de Armas, enquanto a maioria avançava em direção ao Septo. Enquanto os nascidos do ferro invadiam a praça, a concentração de Legion vacilou momentaneamente. Seus olhos aguçados avistaram alguém escondido na multidão, um homem de pele clara, feições impressionantemente belas e olhos azuis penetrantes que lembravam o mar. Um sorriso peculiar pairava nos cantos de sua boca. Embora tentasse se camuflar, a reverência nos olhares dos outros nascidos do ferro deixava claro que ele era o líder. Nesse momento, os Homens de Ferro que haviam invadido a praça já haviam se aproximado de Legion, erguendo suas armas para atacar. O que os chocou foi que seu alvo, tão próximo, desapareceu repentinamente. Um após o outro, seus corpos falharam, eles desabaram, girando incontrolavelmente até o chão. Embora seus olhos ainda pudessem enxergar, suas mentes se nublaram e eles rapidamente perderam a consciência. Legion se movia com a agilidade de um gato das sombras, suas espadas gêmeas tecendo um redemoinho mortal. A força de seus golpes superava a de um ariete, não deixando ninguém capaz de resistir. Em instantes, os Homens de Ferro foram cortados ao meio pela espada larga do Cavaleiro Banido. Pela primeira vez, Legion empunhou a esgrima do Cavaleiro Banido sem reservas, combinada com a espada larga do Cavaleiro Banido, de aço valeriano. Diante de sua ferocidade, os Homens de Ferro, em suas armaduras de couro, eram tão frágeis quanto folhas de grama, caindo sem esforço algum, sem que Legion precisasse invocar o poder das runas do dragão. Num piscar de olhos, a praça ficou encharcada de sangue, com todos os que haviam avançado sendo decapitados. Os pedaços de corpos espalhados e o sangue acumulado não fizeram nada para deter os Homens de Ferro que ainda atacavam por trás. Pareciam cegos à carnificina, avançando irrefletidamente para a praça, apenas para encontrar o mesmo destino, espadas cortando o ar, desmembrando cabeças e corpos. A pilha de cadáveres na praça crescia rapidamente. Em outros lugares, a situação era terrível. 2 dos soldados haviam caído, incapazes de resistir aos ataques dos arredores.
Os 6 cavaleiros restantes lutavam para se defender, seus movimentos vacilando sob o ataque implacável. Os cerca de 20 homens de armas pereceram na primeira onda de combate, subjugados pelos Homens de Ferro. No entanto, a chegada de Glória mudou um pouco a situação. Seguindo os comandos de Legion com precisão, a fera permaneceu escondida nas sombras, mirando nos Homens de Ferro isolados. Cada ataque ceifava 1 ou 2 vidas. A princípio, os Homens de Ferro ficaram perplexos com a morte repentina de seus companheiros, até perceberem que estavam sendo caçados por uma fera monstruosa e sombria. O medo tomou conta de seus corações, mas seus corpos não cederam ao terror. Em vez disso, pareciam consumidos por uma sede de sangue frenética, tentando imprudentemente cercar e atacar Glória. Mas Glória não era um alvo fixo. Antes que pudessem formar um círculo, a fera desaparecia na escuridão. Os azarados que se aproximavam eram arrastados para as sombras, seus gritos ecoando pela rua. O líder dos Homens de Ferro, um dos primeiros a atacar a praça, confiara em seus instintos. Quando Legion lançou seu ataque, um pressentimento o alertou do perigo. Ele recuou bem a tempo, escapando por pouco do golpe mortal. De uma distância mais segura, testemunhou a carnificina, seus homens despedaçados e Legion. Seu carrasco, fixando nele seu olhar frio e implacável. O medo arrepiante imobilizou o líder enquanto um sussurro fraco e indecifrável pairava em sua mente. Ele não conseguia entender as palavras, mas seu significado era inconfundível. Corra! Guiado pela voz misteriosa, ou por puro terror, o líder se afastou, rastejando em meio à pressão de seus próprios homens, ignorando os passos pesados e os golpes cortantes de suas armas enquanto buscava escapar. Em nenhum momento ousou olhar para trás. Sua aprovação não terminou com a retirada. Ao se levantar cambaleante, uma figura sombria surgiu à sua frente, com garras e dentes apontados para sua garganta. Agindo por instinto, jogou-se no chão, evitando por pouco o ataque. Mas não foi rápido o suficiente, garras afiadas arranharam seu rosto, perfurando seu olho esquerdo. A dor lancinante era insuportável, mas ele não parou para avaliar o ferimento. Sabia que o perigo não havia acabado. O desespero o levou a recuar para a multidão de seus homens que, sem querer, o empurraram em direção à praça. Enquanto isso, Legion permaneceu na praça, aguardando os Homens de Ferro que continuavam vindo em sua direção. Todos que entraram tiveram o mesmo destino, mortos antes que pudessem compreender o que estava acontecendo. Mas, enquanto continuava a abater seus inimigos, Legion notou algo errado. Até mesmo os Homens de Ferro, sedentos por sangue e calejados pela batalha, deveriam ter vacilado. Deveriam ter demonstrado medo após testemunharem a carnificina diante deles. Em vez disso, atacaram como se suas próprias vidas não tivessem sentido, lançando-se sobre ele com total abandono. Algo está errado, murmurou Legion, reconhecendo o comportamento anormal deles. Sua desconfiança aumentou ao avistar o líder dos Homens de Ferro, que havia escapado de sua lâmina, retornando ao quadrado. Desta vez, sangue escorria do olho esquerdo do líder, escorrendo pelos espaços entre os dedos enquanto ele apertava o ferimento. Sem hesitar, Legion derrubou os 4 Homens de Ferro seguintes que o atacaram e então voltou sua atenção para o líder. Os aguçados instintos de sobrevivência do líder dos Homens de Ferro voltaram a se manifestar, alertando-o do perigo iminente. A voz sussurrante retornou, incitando-o a agir. Sem hesitar, ele pulou a cerca na extremidade da praça, fugindo em direção a um novo penhasco. Assim que Legion abriu caminho pelos últimos Homens de Ferro em seu caminho, o líder se jogou da borda. Capítulo 85 – A retirada dos Homens de Ferro. Osmund Tyrell, exausto, brandiu a espada e cortou o pescoço de um nascido no ferro. Continuou a girar instintivamente ao redor dele, mas desta vez sua lâmina encontrou apenas o ar. A rua havia ficado estranhamente silenciosa, e ele de repente notou a ausência dos sons caóticos da batalha. Ofegando pesadamente, ele interrompeu seus golpes inúteis. Suas mãos doíam terrivelmente, e ele ansiava por largar a espada, mas anos de treinamento mantiveram sua pegada firme, desafiando sua vontade. Ao olhar ao redor, viu os corpos de 50 ou 60 Homens de Ferro espalhados pela rua. Em meio à carnificina, apenas 3 de seus camaradas permaneciam de pé, todos com ferimentos. Um deles tinha uma espada curta cravada na cintura. Embora ainda em pé, era evidente que não duraria muito mais. O restante do grupo, incluindo os soldados comuns, jazia sem vida no chão, cada um com inúmeros ferimentos. Osmund Tyrell vinha de um ramo da casa Tyrell baseado em vilarejo de Redval. Quando criança, fora enviado a Jardim de Cima para treinar como cavaleiro, tornando-se escudeiro da casa Tyrell, juntamente com outros parentes distantes de famílias do ramo. Recentemente fora escolhido para servir como um dos homens de armas de Lord Vilas, uma oportunidade significativa. Embora não fosse qualificado para a guarda do Lorde, servir Vilas poderia beneficiar muito suas perspectivas futuras. Ele conhecia a maioria dos homens selecionados para esta honra, muitos dos quais compartilharam sua jornada como escudeiros e mais tarde como cavaleiros. O vínculo entre eles era forte, o que tornava a observação de seus corpos sem vida no chão ainda mais dolorosa. Uma profunda tristeza brotou em seu coração. Seus pensamentos se voltaram para os Homens de Ferro que haviam invadido a rua como uma maré implacável, centenas de homens. No entanto, agora, apenas 50 ou 60 cadáveres permaneciam para trás.
O restante havia invadido a praça, onde Legion era o único defensor. A compreensão o atingiu, o bom senso sugeria que as portas do septo estrelado provavelmente haviam caído, e o destino de Vilas era sombrio demais para ser imaginado. Não, Lord Vilas, gritou alguém expressando o mesmo medo. Eles dispararam em direção à praça, e Osmund seguiu com outro cavaleiro. O homem ferido com a espada na cintura tentou se juntar a eles, mas desabou pesadamente após apenas alguns passos, imóvel. O primeiro cavaleiro a chegar à praça congelou, olhando em silêncio e atordoado. Sua espada escorregou de sua mão e caiu ruidosamente no chão. Osmund e o outro cavaleiro presumiram o pior. Achavam que Vilas estava morto. Preparando-se, decidiram morrer lutando e se prepararam para atacar os homens de ferro. Mas ao chegarem à praça, eles também pararam, atordoados com a visão à sua frente. Suas espadas tremeram em suas mãos antes de escorregarem, aterrissando com um estrondo agudo. Metade da praça do septo estrelado estava coberta de corpos desmembrados, amontoados em uma colina grotesca. Sangue encharcava o mármore negro, manchando de um vermelho profundo. Eram os homens de ferro que haviam invadido a praça, mas o mistério permanecia. Quem os havia matado? Os 3 cavaleiros trocaram olhares perplexos, examinando a cena. Além da carnificina, apenas Legion estava no portão do septo estrelado. A seus pés jazia Glória com seu pelo novamente preto e branco, lambendo calmamente as patas. Sor Legion fez isso sozinho? O mesmo pensamento surgiu na mente dos 3 homens simultaneamente. Embora parecesse absurdo demais para acreditar, a cena diante deles insistia em confirmar essa verdade implausível. Eles conseguiram matar 50 ou 60 homens de ferro calejados pela batalha ao custo de mais de 30 homens, um feito mais do que louvável em qualquer batalha. No entanto, Legion havia matado centenas de homens de ferro sozinho. Isso não era um mero feito, era um milagre. Eles não conseguiam deixar de se perguntar se Legion havia sido possuído pelo guerreiro dos 7 deuses, concedendo-lhe a força para realizar um ato tão extraordinário. Naquele momento, a pequena janela da porta do septo estrelado se abriu com um rangido. Um septão nervoso espiou através dela, examinando a praça. Momentos antes, os sons de uma batalha feroz ecoavam pelo ar. Agora, havia um silêncio sinistro. Apesar de o septo estar protegido por muros e portões robustos, os septões lá dentro continuavam inquietos. Ao avistar os corpos empilhados na praça sob a luz bruxuleante dos braseiros, o septão ofegou e se retirou rapidamente. Alguns outros septões, atraídos por sua reação, aproximaram-se para ver com seus próprios olhos. Eles também ficaram chocados com a visão macabra. Após uma breve discussão sussurrada, fecharam lentamente a janela, especulando entre si sobre o que havia acontecido lá fora. Sor Legion. Alguns cavaleiros se aproximaram de Legion, com admiração evidente em suas vozes enquanto levantavam suas viseiras. O que aconteceu com os outros? Perguntou Legion, embora seu tom sugerisse que ele já sabia a resposta. Os cavaleiros trocaram olhares, com os rostos carregados de tristeza. Em voz baixa responderam: eles morreram em batalha. Legion ficou em silêncio por um momento antes de falar calmamente: varrilhem pela área. Certifiquem-se de que nenhum nascido do ferro tenha sobrevivido. Os cavaleiros assentiram, preparando-se para cumprir as ordens de Legion, quando o som de cascos galopando ecoou na estrada que levava ao portão norte do castelo. Instintivamente, os cavaleiros empunharam suas armas, preparando-se para outro ataque. Uma equipe de cavalaria fortemente armada surgiu, avançando pela estrada em direção à praça. Ao se aproximarem do cenário da carnificina, a cavalaria instintivamente diminuiu a velocidade dos cavalos, puxando as rédeas. Foi somente quando os cavaleiros notaram o estandarte da casa Tyrell, com a rosa dourada, que sua postura tensa se acalmou. Reforços haviam chegado. A cavalaria também estava visivelmente atordoada com a devastação na praça. No entanto, o capitão da patrulha, um soldado experiente que testemunhara muitas batalhas, rapidamente se recompôs. Desmontou, passou pelos cavaleiros e se aproximou diretamente de Legion. Curvando-se levemente, disse: Sor Legion, recebi ordens para proteger Lord Vilas. Como ele está? Ele está seguro e ainda dentro do septo, respondeu Legion com um aceno de cabeça. Então, com autoridade, acrescentou: leve seus homens e patrulhe o perímetro do septo estrelado. Elimine qualquer nascido do ferro que possa ter escapado. A expressão de Legion ficou mais focada enquanto ele continuava. Qual é a situação nas docas e na prefeitura de Oldon? O capitão da cavalaria respondeu com sinceridade: chegamos assim que entramos na cidade. A situação nas docas e na prefeitura não está clara, mas John e os outros cavaleiros já levaram soldados para reforçá-los. Acredito que em breve expulsarão os homens de ferro. Antes que Legion pudesse responder, uma trombeta estridente ressoou por Vila Velha. Aqueles familiarizados com os homens de ferro a reconheceram imediatamente, era o sinal de retirada. O surpreendente, porém, foi que os combates na prefeitura não diminuíram, nem os confrontos nas docas. Até mesmo a situação no distrito comercial permaneceu inalterada, como se todos os homens de ferro tivessem abandonado seu código pirata e se transformado em berserkers, dispostos a arriscar suas vidas sem hesitar. Essa situação fez com que Legion pensasse novamente nos homens de ferro que acabavam de invadir a praça. Aqueles homens o haviam testemunhado claramente massacrar centenas, talvez milhares, sem esforço algum, mas não demonstraram nenhum sinal de recuo ou medo.
Continuaram a atacá-lo imprudentemente, sem se importar com suas vidas, até que cada um deles tombou sob a ponta de sua espada. O ataque só terminou quando o último Homem de Ferro sucumbiu. Agora a luta em várias partes de Vila Velha tinha uma semelhança impressionante com o que havia acontecido antes. Esses Homens de Ferro não eram mais meros piratas em busca de pilhagem. Eles haviam se tornado soldados determinados a lutar até a morte. Mesmo quando a trombeta de retirada soou, muitos deles se recusaram a obedecer. Não havia dúvida, eles haviam caído sob a influência de algum tipo de droga. Nem todos os Homens de Ferro de Vila Velha, no entanto, foram tomados por esse frenesi. Um número significativo deles manteve a razão. Ao ouvir a trombeta, cessaram imediatamente os saques e as matanças, recuando rapidamente em direção às docas. Lá, embarcaram nos navios piratas que os aguardavam e iniciaram a fuga. Ira vela, gritavam os capitães enquanto davam suas ordens. Os navios carregados de tesouros roubados começaram a zarpar das docas. Nossos guinchos ainda não chegaram. Vocês não podem, protestou um Homem de Ferro em um dos navios ao ver a embarcação partir sem estar totalmente carregada. Ele se aproximou do capitão, exigindo uma explicação. Sai daqui. Se disser mais uma palavra, eu te jogo no mar, rosnou o capitão, com o rosto contorcido de fúria. O Homem de Ferro, silenciado pelos olhares hostis de seus companheiros de tripulação, rapidamente recuou e se refugiou em um canto sem mais reclamações. Por fim, ao som da trombeta, mais de 100 navios piratas das Ilhas de Ferro partiram das docas. Mesmo com a partida dos Homens de Ferro, a situação de Vila Velha não melhorou imediatamente. A luta continuou intensa, pois os que ficaram para trás eram berserkers frenéticos que não demonstravam medo da morte. Logo, porém, uma descoberta foi feita. Se os defensores mantivessem uma certa distância dos enlouquecidos Homens de Ferro, os berserkers atacariam uns aos outros em vez de seus inimigos. Com essa revelação, o rumo da batalha mudou. Mais tarde, com a chegada de reforços da Casa Tyrell, os Homens de Ferro restantes foram rapidamente eliminados. Quando o último deles caiu, Vila Velha finalmente retornou à quietude da noite. Enquanto isso, nas águas do Estreito Sussurrante, os navios que haviam fugido de Vila Velha começaram a se reagrupar. Entre os escaleres havia um grande veleiro onde os líderes das casas das Ilhas de Ferro se reuniram. Apesar da fuga e dos porões de carga cheios de bens roubados, nenhum deles parecia satisfeito. Dos quase 300 dracares e mais de 6.000 homens destacados no ataque surpresa à Vila Velha, apenas cerca de 100 navios conseguiram retornar. Cerca de 200 embarcações permaneceram presas, e uma contagem revelou que apenas 2.130 homens haviam retornado. Isso significou que cerca de 4.000 homens foram perdidos em Vila Velha, um golpe devastador que nenhuma quantidade de pilhagem poderia compensar. Os Homens de Ferro sabiam que enfrentariam um futuro sombrio ao retornar. Enquanto um ar de desespero se apoderava dos líderes reunidos, alguém finalmente quebrou o silêncio. A culpa é toda do Euron. Se ele não tivesse mudado de alvo no último minuto, já teríamos saqueado Lannisporto. A acusação repercutiu entre os demais, e logo a sala se encheu de concordância. Euron, que havia proposto o ataque à Vila Velha, foi rapidamente condenado como bode expiatório por suas perdas catastróficas. Nesse momento, alguém lembrou ao grupo. Euron também teve um problema com o vinho que serviu antes do ataque. Todos que beberam perderam a razão e ficaram furiosos, atacando qualquer um que vissem. Aqueles que não recuaram quando a trombeta soou estavam todos bêbados. Sim, o mesmo aconteceu com meus homens. O meu também. Será que os Greyjoys usaram esse método deliberadamente para esgotar nossa mão de obra? Sugeriu outro. À medida que essas acusações se espalhavam, o comandante temporário da frota, o velho Maron da casa Botley, empalideceu. Embora não se desse bem com Euron, ele mantinha um bom relacionamento com os Greyjoys. Ouvir Euron sendo culpado, e por extensão os Greyjoys, pelas perdas catastróficas era algo que ele não podia deixar passar. O velho Maron bateu o martelo na mesa com um estrondo e disse: Chega! Estão todos cegos? Euron só tinha uma quantidade limitada de vinho, e além dos seus próprios homens, menos da metade dos outros o bebeu. Como é que nas suas histórias todos beberam o vinho do Euron? Se é assim, como é que vocês ainda estão aqui acusando? A sala ficou em silêncio. A reputação do velho Maron ainda tinha peso entre os Homens de Ferro. No entanto, alguns ainda não estavam convencidos. Um deles se pronunciou. Mesmo assim, isso não significa que Euron esteja isento de culpa. Ele desapareceu com seus homens assim que atacaram as docas. Ele não tocou nos armazéns sob sua responsabilidade. Este ataque à Vila Velha foi ideia dele, mas depois do desembarque, não havia nem sombra dele. Antes que o homem pudesse terminar, a porta da cabine se abriu de repente, e Euron Greyjoy entrou, todo molhado. Mas Euron não era o mesmo de que se lembravam. Sua pele, antes pálida, mas com um toque de vida, agora era branca como a de um cadáver, adicionando um frio assustador ao seu comportamento já sinistro. A mudança mais marcante, no entanto, era seu olho esquerdo. O que antes era uma pupila azul marinho agora era tão escuro quanto as profundezas do oceano, dando a qualquer um que olhasse para ela a sensação inquietante de sua alma sendo arrancada. Euron, seus olhos, alguém murmurou, incapaz de resistir ao olhar penetrante, e rapidamente abaixou a cabeça. São lindos, não são? Eu também acho, respondeu Euron preguiçosamente, passando pelo orador e sentando-se sem cerimônia na cadeira de honra. Pegou uma jarra de vinho e bebeu longamente. Euron, onde estão seus homens? Outro ousou perguntar. Estão todos mortos.
Até o último deles, respondeu Euron calmamente. A sala mergulhou em um silêncio inquietante enquanto os capitães reunidos trocavam olhares. Os cerca de 800 homens sob o comando de Euron eram a fonte de grande parte de seu poder. Com a partida deles, o medo e a deferência que ele outrora inspirava entre os homens de ferro começaram a vacilar. O grupo começou a sentir uma oportunidade de desafiá-lo. Assim que se preparavam para falar, Euron os interrompeu com um tom casual, porém arrepiante. Meus homens estão mortos. Por que vocês ainda estão vivos? Vocês também deveriam morrer. Antes que alguém pudesse reagir, o caos se instalou. Alguns capitães presentes sacaram punhais e esfaquearam os que estavam sentados próximos. A violência foi repentina e precisa. Quase metade dos capitães caiu em instantes, com o sangue se acumulando no chão. Os que morreram foram, sem exceção, os maiores críticos de Euron momentos antes. Euron voltou seu olhar sombrio para o atordoado velho Maron e perguntou: os traidores que causaram esta grande perda foram todos encontrados. O que você acha, velho Maron? Capítulo 86, Punição. Vilas, que acabará de completar o ritual de oração silenciosa no septo estrelado, correu de volta para o quartel fora do castelo, apesar do cansaço. Sem demora, convocou todos os cavaleiros, oficiais e mestres que o acompanhavam para uma reunião para contabilizar as perdas. Ao ver os números finais, seu rosto ficou com uma coloração verde esverdeada. As perdas entre os soldados comuns e as patrulhas de cavalaria foram moderadas, com pouco menos de 300 homens. Afinal, quando chegaram para apoiar o exército, as trombetas dos homens de ferro em retirada já haviam soado, e o período mais desafiador havia passado. O que realmente azedou sua expressão foi a perda devastadora de mais de 200 dos mais de 500 cavaleiros juramentados e cavaleiros errantes das famílias nobres de Derrit. Pior ainda, a maioria dessas 200 mortes poderia ter sido evitada. Muitos estavam bêbados ou na cama com prostitutas quando os homens de ferro atacaram, incapazes de sequer pegar suas armas antes de serem abatidos. Embora os demais tivessem perecido em batalha, não havia honra em suas mortes. Em circunstâncias normais, eles deveriam estar no quartel, preparados para liderar seus homens ao castelo a tempo de montar uma defesa adequada. Em vez disso, a maioria dos oficiais e generais cavaleiros abandonaram seus postos para frequentar tavernas e bordéis dentro do castelo. Apenas um punhado de oficiais de patente inferior permaneceu no quartel. Se não fosse por Lygion reorganizar prontamente as tropas dispersas e Jon seguir decisivamente as ordens de Lygion para liderar o exército, a situação poderia ter sido muito pior. Sua intervenção oportuna eliminou um grupo de homens de ferro nos portões e garantiu as docas e a prefeitura, poupando-os de mais desgraça e perdas. O que mais perturbou Vilas foi que entre os mais de 200 mortos, havia herdeiros e segundos filhos de famílias nobres da Campina. Esses jovens haviam sido enviados para ganhar experiência, não para morrer em Vila Velha. Explicar suas mortes às famílias enlutadas seria um desafio monumental e um potencial desastre político para Jardim de Cima. Registrem todos os cavaleiros que morreram no incidente como tendo tombado heroicamente em batalha, ordenou Vilas, decidido. Além disso, todos os oficiais cavaleiros que estavam ausentes do quartel durante o ataque serão destituídos de suas posições militares. Serão realocados para as patrulhas de cavalaria, juntamente com os escudeiros e cavaleiros auxiliares, sob o comando de Sor Lygion Tarran. Vilas continuou. Sor Lygion Tarran também servirá como capitão dos homens de armas e como juiz militar. Essa decisão causou inquietação imediata. Embora os cavaleiros pudessem aceitar com relutância a perda de seus títulos, a perspectiva de serem liderados por Lygion era profundamente desagradável. Até Lygion, que estava por perto, franziu a testa diante do anúncio, surpreso com a decisão de Vilas. Ele não havia sido consultado previamente e teria se oposto se soubesse. Liderar cavaleiros de várias casas, muitos dos quais eram herdeiros, era, em sua opinião, uma tarefa ingrata e precária. Parem com essa conversa. Eu já tomei minha decisão, disse Vilas com firmeza. Normalmente gentil, ele agora irradiava autoridade, silenciando a tenda com um olhar que fez todos abaixarem a cabeça ligeiramente. Lord Vilas, tem certeza de que quer que eu assuma o comando das patrulhas de cavalaria e sirva como juiz militar? Perguntou Lygion após pensar um pouco. Sim, Sor Lygion, respondeu Vilas com uma expressão séria. E eu lhe devo um pedido de desculpas. O senhor me alertou sobre os perigos ocultos nas fileiras, mas eu não segui o seu conselho. Como resultado, perdas desnecessárias ocorreram ontem à noite, e eu devo assumir a responsabilidade por essa falha. Ao ouvir Vilas se desculpar publicamente e admitir a culpa, os cavaleiros e oficiais presentes pareceram visivelmente envergonhados. Lygion, no entanto, manteve a compostura. Em tom calmo perguntou: qual o nível de autoridade que terei nessas duas posições? Vilas hesitou brevemente antes de responder. O nível mais alto. Lygion insistiu. Para esclarecer, como cavaleiro comandante, terei plena autoridade sobre todos os cavaleiros sob meu comando, e como juiz militar, terei o poder de disciplinar qualquer pessoa no quartel que violar a lei militar. Isso está correto? Vilas, sentindo um leve desconforto, mas sem querer recuar, assentiu. Sim. O tom de Lygion tornou-se frio. Nesse caso, todos os ex-oficiais cavaleiros que deixaram o quartel sem autorização ontem à noite se apresentarão na praça do acampamento para receber 10 chicotadas como punição. O anúncio provocou ondas de choque na tenda. Os cavaleiros explodiram em indignação palpável.
A punição pública era uma enorme humilhação, e eles imediatamente repreenderam Ligion por sua audácia. Vilas acalmou imediatamente a multidão e propôs a Ligion: concordo em punir cavaleiros que violam a lei militar, mas cavaleiros são cavaleiros, afinal. É realmente prejudicial à honra de um cavaleiro ser punido na frente de todos. A punição poderia, em vez disso, ser executada dentro das tendas dos cavaleiros? Não, a punição deve ser executada no meio do acampamento, e nenhum soldado de guarda ou da equipe de logística pode testemunhar a execução. Interrompeu Ligion com firmeza. Virando-se para os cavaleiros indignados ao seu redor, acrescentou: se acham que isso fere sua honra, podem deixar as fileiras agora. Afinal, ainda não assumi oficialmente o cargo de juiz militar. Mas se Lord Vilas confirmar minha nomeação e vocês permanecerem no quartel enquanto se recusam a aceitar a disciplina militar, considerarei isso uma violação da lei militar e os executarei eu mesmo. Enquanto Ligion falava, uma aura assassina tênue, mas inconfundível, emanava dele. Fosse devido às inúmeras vidas que acabará de tirar perto do septo estrelado ou por qualquer outro motivo, sua aura parecia mais nítida e pesada do que nunca, sufocando os espíritos dos presentes. Alguns até imaginaram um leve cheiro de sangue no ar. Seja pelo peso das palavras de Ligion ou pelo efeito opressivo de sua presença, a tenda caiu em completo silêncio. Ligion, impassível diante da atmosfera tensa, virou-se para Vilas e disse: Lord Vilas, como líder desta força, o senhor tem grande responsabilidade pela falta de disciplina dos cavaleiros que levou a tantas mortes desonrosas na noite passada. Assim que os cavaleiros negligentes forem punidos, o senhor também deverá enfrentar sua punição, que será dobrada, 20 chicotadas. Ligion Tarran, você é louco. Como ousa? As palavras de Ligion foram imediatamente recebidas com indignação, e a tenda explodiu em protestos com vozes o repreendendo por sua audácia. Vilas, no entanto, permaneceu calmo. Levantando a mão para silenciar a multidão, olhou diretamente para Ligion e disse severamente: Sr. Ligion, eu aceito a punição. A tenda congelou em silêncio atordoado, com todos olhando para Vilas incrédulos, incapazes de encontrar palavras para responder. O que se seguiu foi uma cena extraordinária. Dezenas de nobres lordes, juntamente com centenas de cavaleiros, escudeiros e criados, foram despidos, ficando apenas com suas roupas íntimas, e colocados em cavaletes improvisados para crucificação no pátio do quartel. Atrás deles, estavam carrascos, com os rostos escondidos por capuzes. Corria o boato de que esses homens haviam sido recrutados da casa Igotover para evitar futuras retaliações contra os soldados no acampamento. Cada carrasco segurava um longo chicote. Ao comando de Ligion, os chicotes desciam, e o pátio ecoava com gritos. A flagelação era uma habilidade que exigia precisão para equilibrar punição e contenção. Mas esses carrascos, provavelmente inexperientes, desferiam cada chicotada com força total, com sua raiva e ressentimento contra a nobreza evidentes em seus golpes. Como resultado, cada golpe rasgava as costas dos cavaleiros, deixando-os ensanguentados e em carne viva. Quando as 10 chicotadas foram completadas, os carrascos relutantemente devolveram os chicotes, embora alguns parecessem insatisfeitos por não poderem continuar a golpear. Os cavaleiros, com as costas esfoladas, não foram tratados imediatamente. Em vez disso, permaneceram de lado, sombrios e silenciosos, com a humilhação palpável. Então veio um momento ainda mais chocante. Vilas Tyrell, herdeiro de Jardim de Cima e comandante do exército, tirou a camisa, caminhou até o cavalete e deitou-se sobre ele. Ligion, agora oficialmente o juiz militar, estava atrás dele, com o chicote na mão. John, o ajudante de Ligion, leu em voz alta a ordem de punição contra Vilas. O quartel entrou em erupção. Para os soldados, punir os oficiais cavaleiros era compreensível. Eles haviam abandonado seus postos, deixando o exército sem líder durante a crise. Mas punir Vilas era outra história. Ele estava dentro do septo estrelado durante um incidente, não negligente em seus deveres. Para eles, essa punição era injusta e Vilas estava sendo injustamente implicado. Gritos por clemência ecoaram, com os soldados gritando que a punição era injusta e que Vilas deveria ser poupado. Ligion, no entanto, permaneceu impassível. Assim que John terminou de ler a ordem, Ligion ergueu o chicote e golpeou as costas de Vilas com toda a força. A primeira chicotada deixou uma marca profunda nas costas de Vilas, e seu grito angustiado ecoou pelo pátio, silenciando a multidão. Chicote após chicote se seguiu, cada um deixando sua marca, cada um tirando sangue. Os gritos de Vilas diminuíram gradualmente e quando o último golpe foi desferido, ele já havia perdido a consciência. Naquele momento, Ligion guardou o chicote do carrasco. Fez um sinal para o mestre que estava por perto para que Vilas fosse levado de volta à sua tenda para ser tratado pelos curandeiros e ordenou que os homens no quartel se retirassem. Daquele dia em diante, todos no quartel se lembravam do nome do caçador de ursos, Ligion, o cavaleiro silencioso que costumava ficar ao lado de Vilas em sua armadura magnífica. Ninguém mais ousava menosprezar as leis militares do quartel. Os soldados anotavam meticulosamente cada regulamento, temendo as consequências de serem arrastados para a praça e punidos publicamente por qualquer violação. O que aconteceu no quartel rapidamente se espalhou por Vila Velha.
Embora a cidade ainda estivesse se recuperando da invasão dos Homens de Ferro na noite anterior, a notícia da execução em massa no quartel em frente ao castelo chocou a população. O nome Legion, o caçador de ursos, tornou-se amplamente conhecido, e o povo lhe atribuiu dois rótulos contrastantes: loucura e justiça. O paradoxo de descrever a mesma pessoa com termos tão opostos fez com que Bear Hunter Legion parecesse ainda mais enigmático e fascinante para aqueles que ouviram sobre seus feitos, gerando muitas conversas sobre ele. Na Torre Alta, Leighton Igotover revisou os relatórios enviados por seu mestre dos sussurradores com uma expressão ilegível, sem demonstrar aprovação nem descontentamento. O interrogatório foi concluído. Os Homens de Ferro que atacaram Vila Velha eram liderados por Euron Greyjoy, relatou o mestre dos sussurradores. Originalmente pretendiam atacar Lannisporto, mas Euron mudou repentinamente de curso e escolheu Vila Velha. Por que ele mudou o alvo? Perguntou Leighton com a voz grave. O mestre dos sussurradores balançou a cabeça. Ninguém sabe, nem mesmo os próprios Homens de Ferro. Leighton não insistiu mais. Para ele, os motivos de Euron eram agora secundários. A prioridade era avaliar os danos e restaurar a confiança dos moradores e comerciantes de Vila Velha. Você descobriu por que a torre de vigia não soou o alarme? Perguntou Leighton. Sim, respondeu o mestre dos sussurradores. Tanto o vigia quanto o guarda de plantão foram envenenados. A culpada foi a empregada encarregada da lavanderia. No entanto, a investigação revelou que a empregada estava morta há 2 ou 3 dias. Alguém a matou e assumiu sua identidade para se infiltrar na Torre Alta. O rosto de Leighton ficou sério quando ele disse: Você está sugerindo que 2 dias atrás, quando meu neto Vilas compareceu ao banquete, um assassino já estava escondido na Torre Alta preparado para envenená-lo? Sim, meu senhor, confirmou o mestre dos sussurradores. O tom de Leighton tornou-se gélido. Não me importa o que aconteça, limpe a Torre Alta de quaisquer indesejáveis dentro de 3 dias. Após uma breve pausa, ele acrescentou: Se necessário, você pode solicitar a ajuda de Malora. O mestre dos sussurradores hesitou antes de responder. Lady Malora não está mais na Torre Alta. O quê? Perguntou Leighton, assustado. Quando isso aconteceu? Para onde ela foi? O mestre dos sussurradores respondeu. Ela acabou de sair com sua criada pessoal. O choque de Leighton aumentou. Pela primeira vez em mais de uma década, Malora havia deixado a Torre Alta. Recuperando a compostura após um longo silêncio, ele perguntou: Para onde ela foi? Para o quartel do Lord Vilas, do lado de fora do castelo, respondeu o mestre dos sussurradores. Ela disse que pretendia viajar para Dorne com o grupo dele. A expressão de Leighton se obscureceu. Ele entendeu por que Malora fora para o quartel, e isso o encheu de vergonha. No entanto, ficou sem palavras. Afinal, era a primeira vez que Malora demonstrava tanto interesse por um homem. Devo perseguir Lady Malora? Perguntou o mestre dos sussurradores. Não, isso não será necessário, disse Leighton, balançando a cabeça. Informe Baelor para enviar alguns cavaleiros. Não diga a Garth para liderar um grupo de cavaleiros e soldados para proteger sua irmã. Ele está sempre dizendo que quer ver o mundo. Esta é uma boa oportunidade para ele visitar Dorne. Além disso, os homens de vila sofreram perdas significativas na batalha da noite passada, e devemos reforços a eles. Sim, meu senhor. Informarei Lord Garth e imediatamente reconheceu o mestre dos sussurradores. Em seguida pegou outro documento e o colocou sobre a mesa de Leighton. Estas são notícias que acabei de receber do acampamento de Lord Vilas. Leighton examinou o documento, sua expressão mudando brevemente para surpresa antes de sorrir levemente. Devolvendo o papel ao mestre dos sussurradores, ordenou: Envie isto para Jardim de Cima imediatamente usando o nosso corvo mensageiro mais rápido. O mestre dos sussurradores curvou-se. Sim, meu senhor. Capítulo 87, 1 contra 100. Embora muitas pessoas estivessem sendo punidas, seus ferimentos eram todos superficiais. Cada um era um cavaleiro forte e robusto, então esses ferimentos eram leves para eles e podiam ser facilmente tratados com remédios. Mesmo Vilas, que parecia ser o mais gravemente ferido, não corria perigo real. Os golpes de Legion eram precisos, embora cada chicotada parecesse rasgar a pele e a carne, causavam apenas ferimentos superficiais que cicatrizariam em 1 ou 2 dias com os devidos cuidados. No entanto, apesar da natureza superficial dos ferimentos, a dor que Vilas sentiu foi excruciante. Foi intensa o suficiente para que ele gritasse em público e por fim desmaiasse de agonia. Por isso, embora os mestres e herbalistas que o acompanhavam confirmassem que seus ferimentos eram superficiais, continuaram preocupados com sua condição. Aconselharam Vilas a permanecer em Vila Velha por mais 2 dias para garantir sua recuperação antes de prosseguir viagem. Inicialmente, Vilas ficou descontente com o atraso, pois isso aumentaria a agenda deles. No entanto, notícias da Torre Alta sugeriram que esperar 2 dias também lhes permitiria monitorar os piratas nascidos no ferro que supostamente ainda estavam perto do Estreito dos Sussurros. Esse raciocínio convenceu Vilas a adiar a viagem, o que coincidentemente deu tempo a Legion para reorganizar a equipe. Embora Legion atuasse atualmente como capitão da cavalaria e juiz militar, sua autoridade se estendia a todas as posições do exército de 1000 homens, incluindo seus 2000 soldados. Apesar de seu poder significativo, ele o exercia com moderação. Legion introduziu um juiz militar e uma equipe de supervisão nas fileiras, mas de resto, deixou o sistema inalterado.
Quanto à força de cavalaria composta por centenas de cavaleiros, escudeiros e soldados montados, ele os dividiu em duas partes, uma composta de cavalaria pesada, formada por cavaleiros e escudeiros, e a outra composta de cavalaria leve, formada por soldados montados, habilidosos em cavalgada e combate corpo a corpo. Os herdeiros nobres que eram cavaleiros eram designados para uma dessas divisões, enquanto aqueles que não eram enviados para servir como funcionários sob vilas. Depois de abordar essas questões estruturais, Ligion delegou responsabilidades diárias a Jon e 3 homens de armas que sobreviveram à Batalha do Septo Estrelado. Ligion promoveu os 3 tenentes secundários para auxiliar Jon na gestão das operações do exército. Com essa delegação formada, Ligion precisava apenas supervisionar a direção geral, garantindo que tudo corresse bem. Em comparação com as exigências administrativas do exército, Ligion se viu incomodado com a chegada inesperada de Malora e Gotover ao quartel. Malora, acompanhada de sua criada, anunciou sua intenção de se juntar ao grupo e explorar Dorne por um tempo. Após chegar, permaneceu a maior parte do tempo dentro da tenda preparada para ela, raramente aparecendo em público. No entanto, Ligion tinha plena consciência de que a donzela louca viera por causa dele. Apesar de reconhecer a origem do seu problema, Ligion sentia-se inseguro sobre como lidar com a situação. Malora não se aproximara dele nem se mostrará desde sua chegada. Se ele tentasse explicar suas intenções a outros, ninguém acreditaria, presumiriam que Ligion estava encantado com a beleza de Malora. Além disso, antes mesmo que Ligion tivesse usado a força para subjugar essa tropa, Meloia já os havia conquistado com sua beleza. No mesmo dia em que ela se mudou para o acampamento, mais de 1 dúzia de cavaleiros, alguns ainda feridos, correram para sua tenda para jurar lealdade vitalícia e servir como seus guardas de honra. Isso levou a disputas entre eles, culminando em um duelo de cavaleiros bem em frente à tenda de Meloia. O caos só cessou quando Ligion interveio, punindo os cavaleiros com 10 chicotadas em cada um, não nas costas, mas nas nádegas, e aplicando a punição diretamente do lado de fora da tenda de Malora. Ligion esperava que uma experiência tão humilhante amenizasse o comportamento impulsivo deles por um tempo. Após esse incidente, Ligion obrigou Malora a usar um véu enquanto estivesse no quartel, avisando que caso contrário, seria expulsa. Independentemente do prestígio da casa e Gotover, Malora não resistiu e começou a cobrir o rosto com um véu sempre que saía da tenda. Embora sua presença ainda causasse alguma comoção, era muito menos perturbadora do que antes, talvez também devido à punição pública dos cavaleiros por Ligion. Pouco depois de Malora se mudar para o quartel, seu irmão mais novo, Garth Gotover, juntou-se a ela. Ele trouxe consigo mais de 100 cavaleiros andantes e mais de 300 soldados, supostamente para garantir a segurança de Malora. No entanto, a verdadeira intenção era reforçar as forças de Vilas, um gesto que Vilas acolheu com satisfação. Em vez de integrar os homens de Garth diretamente às fileiras de Vilas, Ligion os organizou como uma unidade separada, responsável por proteger Vilas, Malora e a equipe civil, incluindo os mestres. Comparado a Malora, Ligion achou Garth uma presença mais agradável. Garth exibia as qualidades que Ligion valorizava em um soldado: obediência, disciplina rigorosa e rigor. Ele também falava com clareza, sem pretensões ou motivos ocultos. Ao chegar, Garth desafiou Ligion para um duelo, declarando que não acreditava que ele merecesse o título de melhor espadachim dos 7 reinos. Embora Ligion não se importasse com tais títulos, não pôde ignorar o desafio, visto que este fora lançado publicamente em frente ao acampamento. Recusar o desafio minaria a autoridade que ele havia recentemente estabelecido por meio de suas ações firmes. Ligion aceitou o desafio, mas em seus próprios termos. Propôs duelar não apenas com Garth, mas também com os 100 cavaleiros andantes que Garth trouxera consigo, todos de uma só vez. O duelo estava marcado para aquela noite, e a decisão gerou grande expectativa no quartel. O local escolhido era próximo ao acampamento, e dado o toque de recolher matinal, imposto após a punição dos cavaleiros, não havia comunicação permitida entre o quartel e o mundo exterior. Ninguém podia sair, e nenhum forasteiro, como vendedores ou prostitutas, tinha permissão para entrar. No entanto, à tarde, a notícia do duelo já havia se espalhado por Vila Velha, atraindo a atenção tanto do povo quanto da elite da cidade. Embora a invasão dos Homens de Ferro no dia anterior tivesse abalado a economia e os negócios de Vila Velha, deixou grande parte da população, especialmente os ricos e influentes, relativamente ilesa. Os Homens de Ferro concentraram seus ataques nas docas e nos distritos comerciais. O ataque ao distrito municipal foi repelido pela guarnição, enquanto aqueles que atacaram o distrito religioso foram rapidamente derrotados por Ligion antes que pudessem causar danos graves. Enquanto isso, os distritos residenciais e urbanos próximos à cidadela, separados das áreas afetadas pelo rio Onenvine, permaneceram intocados. Muitos moradores nem sequer perceberam que uma invasão havia ocorrido na manhã seguinte. As maiores perdas financeiras recaíram sobre os mercadores marítimos, cujos armazéns haviam sido completamente saqueados pelos Homens de Ferro. Perdas secundárias foram sofridas pela casa Gotover, que sob contratos de aluguel pré-existentes, era obrigada a indenizar os mercadores em cerca de 10% do valor de seus bens roubados. Embora as reivindicações individuais tenham sido modestas, seu impacto cumulativo foi significativo. No entanto, a compensação financeira em si não era a principal preocupação dos Gotovers.
O problema maior era o potencial dano à reputação de Vila Velha. Notícias sobre os saques dos Homens de Ferro poderiam levar os mercadores a questionar a segurança da cidade, potencialmente reduzindo o comércio marítimo e, consequentemente, a arrecadação de impostos. Isso afetaria não apenas a renda dos Igotovers, mas também o sustento dos moradores de Vila Velha, colocando em risco a insatisfação pública e enfraquecendo o moral geral. Por esse motivo, a Casa Igotover ansiava por encontrar maneiras de animar a cidade. O duelo entre Legion e Garth apresentou uma oportunidade oportuna para isso. Durante esse tempo, Legion era, sem dúvida, a figura mais comentada de Vila Velha. A canção do Caçador de Ursos havia alcançado o efeito pretendido, apresentando Legion como uma figura lendária com raízes na humilde história de caçador. Inicialmente, muitos se mostraram céticos em relação às histórias que o cercavam. No entanto, à medida que seus feitos se tornaram mais conhecidos, suas dúvidas começaram a diminuir. Afinal, se ele conseguia matar uma fera tão temível quanto um urso, era razoável acreditar que ele era incrivelmente forte. Talvez os rumores de que ele matou centenas de pessoas não fossem tão absurdos, afinal. O ponto de virada nesses sussurros veio com as consequências do ataque dos Homens de Ferro. O massacre feroz de Legion na praça em frente ao Septo Estrelado não foi testemunhado por ninguém. Mas aqueles encarregados de limpar o campo de batalha testemunharam a impressionante uniformidade dos ferimentos nos corpos. Todos os cadáveres apresentavam ferimentos consistentes com um único estilo de combate. E a contagem de cabeças decepadas confirmou que mais de 700 Homens de Ferro haviam sido mortos. A notícia de que um único indivíduo matou mais de 700 Homens de Ferro se espalhou rapidamente por Vila Velha. Embora muitos a considerassem um exagero, a curiosidade sobre o misterioso assassino cresceu. As investigações logo revelaram que a única força estacionada perto do Septo Estrelado durante a batalha era a guarda de Vilas Tyrell. Dos cavaleiros Tyrell, 12 haviam liderado tropas no contra-ataque em outros lugares, restando apenas Legion. 8 guardas cavaleiros e cerca de 20 guardas comuns para defender o septo. Investigações posteriores revelaram detalhes sobre a batalha nas ruas abaixo da Praça do Septo Estrelado, onde os cavaleiros e escudeiros enfrentaram o inimigo, matando mais de 80 Homens de Ferro. Isso deixou apenas uma conclusão plausível. Quando mais de 700 Homens de Ferro invadiram a Praça do Septo Estrelado, a única pessoa em seu caminho foi Legion, o caçador de ursos. A implicação de que ele havia derrotado sozinho mais de 700 Homens de Ferro armados e implacáveis era quase incompreensível para qualquer pessoa comum. O povo de Vila Velha conhecia bem a reputação de Legion, particularmente a história de suas quase 100 mortes no torneio de combate de Porto Real. Essa história já parecia inacreditável para muitos. Agora, diante dos rumores de que ele havia derrotado mais de 700 invasores fortemente armados, a descrença atingiu o ápice. A maioria descartou a história como uma mentira descarada. Então, quando o ceticismo em relação a Legion estava no auge, notícias surgiram do quartel Tyrell, do lado de fora do castelo. Legion estava se preparando para desafiar Garth Igotover e seus 100 cavaleiros andantes sozinho. A revelação cativou Vila Velha imediatamente. Mesmo os mercadores saqueados, preocupados com suas perdas, não podiam ignorar a perspectiva de um duelo tão extraordinário. O povo de Vila Velha conhecia Legion por meio de uma série de rumores, mas seu conhecimento sobre Garth Igotover baseava-se em fatos bem documentados. Todos aqueles familiarizados com Garth ofereciam uma avaliação consistente. Ele era um homem sério e disciplinado, um lutador formidável e um exemplo de cavalaria. Os feitos de Garth deram credibilidade a essa reputação. Durante seu serviço na guarnição de Vila Velha, ele transformou o caótico distrito portuário em uma das áreas mais ordeiras da cidade. Seu método era brutalmente direto. Ele ia direto aos redutos dos elementos criminosos do porto, lutava para passar, eliminava o problema e ia embora. A cicatriz em seu lábio era um testemunho de seu tempo nas docas. Agora, este guerreiro experiente se preparava para enfrentar Legion, liderando 100 cavaleiros contratados no desafio. O duelo prometia ser nada menos que espetacular e, naturalmente, tornou-se o centro das atenções de toda a cidade. Este incidente também alarmou Lord Leighton, que optou por não intervir. Em vez disso, foi pessoalmente ao quartel da Casa Tyrell, do lado de fora do castelo, e solicitou que Legion realizasse o duelo na Praça do Cais, recentemente limpa. Legion não teve objeções, pois a localização não fazia diferença para ele. Ao cair da noite, a Praça do Cais estava cercada por uma multidão enorme. Nobres e oficiais de Vila Velha lotavam os prédios ao redor, enquanto as ruas se apinhavam de espectadores em plataformas temporárias erguidas para a ocasião. Até os telhados fervilhavam de gente, todos aguardando ansiosamente o espetáculo do duelo. O duelo deixou a plateia decepcionada e satisfeita. Eles ficaram decepcionados porque terminou rápido demais. Depois de horas de espera desde a noite anterior, a disputa terminou em menos de 5 minutos. No entanto, estavam satisfeitos porque haviam testemunhado a ascensão de um guerreiro lendário. Todos os rumores sobre Legion, mesmo os mais inacreditáveis, de que ele havia matado sozinho mais de 1000 Homens de Ferro, tornaram-se inegavelmente críveis aos olhos deles. Eles viram Legion, armado com apenas 2 espadas de treinamento, derrotar 101 cavaleiros sem esforço algum, sem sofrer um único golpe. Cada passo que dava era acompanhado por um golpe imponente de suas espadas, e a cada golpe, 3 ou 4 cavaleiros caíam no chão.
Cavaleiros que pareciam formidáveis para as pessoas comuns pareciam tão indefesos quanto crianças diante de Legion. Ninguém duvidou da autenticidade do duelo. Era inconcebível que Garth e os 100 cavaleiros contratados tivessem conspirado para fingir derrota, não apenas por causa da reputação estimada de Garth, mas também porque a plateia podia sentir a força bruta por trás dos ataques de Legion. Alguns cavaleiros foram arremessados pelos golpes, colidindo com estruturas de madeira próximas com força suficiente para quase quebrá-las. Outros foram arremessados contra a multidão, dispersando os espectadores. A força por trás dos golpes de Legion era inconfundível. Dos 101 combatentes, apenas Garth conseguiu resistir a um único golpe sem cair imediatamente. No entanto, mesmo ele não conseguiu fazer mais do que aparar o golpe uma vez. Sua espada foi arrancada de suas mãos, e o tremendo impacto deixou seus braços dormentes e inúteis. Desamparado, ele observou Legion se aproximar e bater levemente a lâmina da espada em seu pescoço, simbolizando sua derrota. Naquele momento, a reputação de Legion atingiu patamares sem precedentes em Vila Velha. Até mesmo o exército da Casa Tyrell, inicialmente cético, o olhava com imensa admiração. Sua influência, transmitida pelos mercadores que passavam por Vila Velha, logo se espalharia muito além dos muros da cidade. Capítulo 88. A decisão da Rainha dos Espinhos. Como ele ousa? Como ele ousa? Na Câmara do Conselho dos Lordes em Jardim de Cima, Lord Massey, segurando um pergaminho de corvo enviado de Vila Velha, enfureceu-se e gritou para Mestre Molos. Imediatamente envie um corvo para Lord Leighton em Vila Velha e diga a ele para nos ajudar a capturar Legion Tarran imediatamente, e então para Vortimer. Ele já foi seu escudeiro, então vá prendê-lo. Olhando para o completamente irracional Lord Massey, todos permaneceram em silêncio, esperando que ele se acalmasse. Aqueles que conheciam Lord Massey entendiam que executar decisões que ele tomava em meio à raiva era imprudente. O que você está fazendo? Não ouviu minha ordem? Lord Massey repreendeu com raiva ao ver que ninguém respondia. Todos trocaram olhares, percebendo que Lord Massey estava determinado a punir Sor Legion. Meu senhor, o que Legion fez para deixá-lo tão zangado? Perguntou Roger, o comandante da guarnição de Jardim de Cima, que tinha boas relações com Legion. Você pode ver por si mesmo, respondeu Lord Massey, jogando a carta que tinha na mão para ele. Roger pegou a carta do chão, leu-a e seu rosto mudou de repente. Os outros notaram sua reação e se revezaram na leitura da carta. Cada um deles reagiu de forma semelhante com expressões sombrias. Como ele ousa fazer isso? Murmurou Vortimer, o último a ler a carta. Seu rosto mudou drasticamente enquanto absorvia o conteúdo. Não foi surpresa que tenham reagido dessa forma. A notícia na carta era verdadeiramente chocante. Vila Velha havia sido atacada pelos Homens de Ferro, e Legion respondeu punindo todos os cavaleiros do exército por sua negligência no dever. No entanto, o ato mais flagrante foi Legion açoitar publicamente Vilas, o herdeiro de Jardim de Cima e futuro senhor da Campina. Essa humilhação pública equivalia a açoitar a dignidade da própria Casa Tyrell. Se não fosse punida, a reputação da Casa Tyrell sofreria muito, e os outros nobres da Campina perderiam o respeito por eles. Vortimer percebeu que Legion estava em sérios apuros desta vez. Mesmo que quisesse interceder por ele, isso poderia prejudicá-lo. Lord Massey repetiu sua exigência de ação imediata. Vortimer aceitou a ordem com relutância, mas decidiu encontrar uma maneira de ajudar Legion mais tarde, pelo menos para salvar sua vida. Espere um momento, disse a Rainha dos Espinhos, Lady Olenna, ao entrar, amparada pela Lady Allery. O Lorde estava apenas preocupado com os ferimentos de Vilas e disse algo precipitado. Você não deveria levar isso a sério. Mãe, exclamou Lord Massey, olhando para ela com descrença, tentando argumentar. Não fale ainda, disse Lady Olenna severamente, silenciando-o. Ela então entregou um rolo de documentos a Garth Tyrell, o intendente de Jardim de Cima. Garth, você escreverá imediatamente uma carta de condolências em nome do senhor de Jardim de Cima aos nobres desta lista, elogiando seus descendentes por seus feitos heróicos contra os Homens de Ferro em Vila Velha e lamentando suas mortes prematuras. Sim, Lady Olenna, Garth assentiu. Lady Olenna virou-se para os outros. Podem ir agora. Tenho algo para discutir com o senhor. A multidão rapidamente se levantou e foi embora, deixando apenas a Rainha dos Espinhos, seu filho e sua nora na sala. Allery, vá fechar a porta, ordenou Olenna. Sim, mãe, respondeu Allery, indo fechar a porta. Assim que a porta foi fechada, Lady Olenna se virou para Lord Massey e perguntou calmamente. O que você acha de Vila ser chicoteado? Lord Massey hesitou, mas finalmente respondeu sob o olhar severo da mãe. Acho que Legion Tarran foi longe demais desta vez. Como cavaleiro da Casa Tyrell, ele não deveria ter chicoteado o filho de seu senhor feudal. Suas ações são nada menos que rebelião e traição. Rebelião e traição? Lady Olenna assentiu calmamente. Você acha que eu valorizo muito Vilas? Claro, respondeu Lord Massey. Você sempre o preparou como seu herdeiro. Nesse caso, eu não deveria estar ainda mais brava do que você? Retrucou Lady Olenna. Lord Massey ficou em silêncio. O comportamento calmo de Lady Olenna, apesar da gravidade da situação, era perturbador. Na verdade, disse Lady Olenna em tom comedido, não só não estou zangada, como acho que Legion Tarran merece uma recompensa. Lord Massey a encarou, incrédulo. Mãe, você perdeu o juízo? Como pode recompensar alguém que chicoteou seu neto na frente de milhares de pessoas? 20 chicotadas, nada menos. Perdi o juízo? Retrucou Lady Olenna com um tom cortante.
Posso ser velha, mas não sou cega. Se alguém está confuso, é você. Quero recompensá-lo porque ele acabou de ajudar a casa Tyrell a evitar um desastre. Lord Massey parecia completamente perplexo. Aleri, mostre ao seu marido os documentos de inteligência para que ele possa clarear as ideias, ordenou Lady Olenna. Aleri entregou uma pilha de papéis ao marido. Lord Massey os leu atentamente. Eles detalhavam os eventos do ataque dos Homens de Ferro, incluindo como os cavaleiros haviam abandonado seus postos para beber em Vila Velha. Legion, prevendo problemas, enviou John com 10 cavaleiros e soldados para assumir temporariamente o comando do quartel, sob a autoridade especial que lhe fora concedida por Vilas. Quando os Homens de Ferro atacaram, John executou o plano de Legion, enviando reforços para a guarnição em Vila Velha e protegendo Vilas no Septo Estrelado. O relatório foi escrito por um conselheiro de confiança de Vilas, um aluno do mestre Lons. Mesmo assim, isso não é motivo para punir Vilas, disse Lord Massey, largando o bilhete de inteligência em suas mãos. Vilas estava no Septo Estrelado na época. Os cavaleiros desertaram de seus postos por conta própria, então o que isso tem a ver com Vilas? Eu realmente deveria abrir seu crânio para ver o que está acontecendo aí dentro, revirou os olhos para Lord Massey, exasperada. Como comandante, Vilas era responsável por todos os cavaleiros sob seu comando. Você não tem olhos? Legion Tarran o avisou com antecedência que os cavaleiros eram indisciplinados e pediu que ele os controlasse, mas ele não levou isso a sério. Foi por isso que eles desertaram de seus postos naquela noite para irem à festa. Agora me diga, ele não era responsável? Lord Massey abaixou a cabeça, incapaz de argumentar. A Rainha dos Espinhos continuou. Você acha que Legion açoitou Vilas publicamente apenas para puni-lo por não disciplinar os cavaleiros? Não é esse o caso, respondeu Lord Massey. Claro que não, seu idiota, retrucou a Rainha dos Espinhos, lançando-lhe um olhar furioso e apontando para as anotações da inteligência. O que você estava olhando com esses olhos agora há pouco? Não viu que mais de 200 cavaleiros morreram durante o ataque dos Homens de Ferro naquela noite? O quê? Lord Massey hesitou, depois murmurou. São só 200 cavaleiros. Quando eu estava atacando Ponta Tempestade durante a rebelião, perdi mais de... Silêncio, interrompeu bruscamente a Rainha dos Espinhos. Você acha que esses cavaleiros são iguais a estes? Aqueles 200 e poucos cavaleiros não eram apenas cavaleiros andantes. Entre eles estavam muitos das casas de nossos vassalos, incluindo herdeiros e segundos filhos favoritos. Esses nobres enviaram seus herdeiros com Vilas para lhes dar experiência e construir laços com a casa Tyrell. Agora, esses herdeiros e filhos morreram antes mesmo de pisar na campina. O que você acha que os nobres dessas casas vão pensar? Lord Massey abriu a boca, mas não conseguiu encontrar as palavras para responder. Começou a perceber a gravidade da situação. Este incidente poderia causar ressentimento significativo entre os vassalos da casa Tyrell. Embora os cavaleiros que morreram fossem de casas menores, essas casas formavam uma base essencial do poder da casa Tyrell na campina. A insatisfação e o ressentimento entre esses nobres poderiam criar rachaduras nessa base, mesmo que não a abalassem completamente. A Rainha dos Espinhos, observando a expressão ansiosa de Lord Massey, disse severamente: Por que está tão preocupado? Legion Tarran já resolveu seu problema. Por que entrar em pânico? Ele resolveu? Como? Não vejo como, respondeu Lord Massey, completamente perplexo. A Rainha dos Espinhos suspirou, como se tivesse perdido completamente a esperança na inteligência do filho. Ao punir publicamente os cavaleiros sobreviventes, Legion transferiu a culpa. Ele está dizendo aos nobres por trás dos cavaleiros mortos que seus filhos morreram porque abandonaram seus postos, uma morte completamente desonrosa. Ao açoitar Vilas, ele também está dando a eles um bode expiatório, mostrando-lhes que as mortes de seus filhos se devem ao fracasso de Vilas como comandante. Agora são os vassalos que precisam se preocupar com seus mortos desonrados, não nós. Anotem o que digo, nos próximos dias, eles virão rastejando para Jardim de Cima, implorando por perdão. E vocês devem recebê-los com todo o respeito. Lord Massey pareceu entender agora e assentiu. Eu sei o que fazer, mãe. Ainda em dúvida, ele perguntou. Você acha que Legion realmente planejou tudo isso, que punir Vilas apaziguaria os vassalos? Foi por isso que ele fez isso? Espero que ele tenha ajudado nossa família por acaso e não com alguma intenção calculada, respondeu a Rainha dos Espinhos com um suspiro. Então, olhando para Lord Massey com ceticismo, perguntou. A informação de Vila Velha acabou de chegar às minhas mãos. Como você soube que Legion açoitou Vilas? Foi mencionado na carta enviada por Lord Leighton, explicou Lord Massey, entregando-lhe a carta que havia provocado sua raiva anterior. A Rainha dos Espinhos leu rapidamente. Sua expressão tornou-se sombria, e ela praguejou baixinho. Aquela velha raposa pregou uma peça em mim. Virando-se para Nora, acrescentou. Todos dizem que seu pai é obcecado por bruxaria e confuso, mas acho que aqueles que dizem isso são os verdadeiramente confusos. Aleri respondeu com um sorriso irônico. Meu pai fez algo errado de novo? Errado, disse a Rainha dos Espinhos, irritada. Não, ele não fez nada de errado. Ele só quer usar o nosso Lord Peixe-Bai aqui para expulsar Legion Tarran e poder casar Legion com a sua casa Igotover. Aquele velho está até disposto a oferecer sua irmã, Malora Igotover, em casamento a Legion. Se isso acontecer, você terá que chamar aquele tal de Legion de cunhado. A Rainha dos Espinhos riu ao pensar nisso.
Aleri parecia dividida entre o riso e o choro. Não conseguia deixar de pensar em como Ligion era jovem, apenas 15 ou 16 anos, apenas 1 ou 2 anos mais velho que o filho mais velho. Embora não fosse incomum nos 7 reinos homens mais jovens se casarem com mulheres mais velhas ou vice-versa, ela achava a situação difícil de imaginar. Se tal casamento acontecesse, ela se perguntava como encararia Ligion no futuro. Seus filhos viram que Ligion era um talento, seu pai viu que Ligion era um talento, nossos mestres viram que Ligion era um talento. O comandante da guarnição e o mestre de armas de Jardim de Cima viram que Ligion era um talento, mas seu marido, meu filho, Lorde Peixe-Balão, não viu que Ligion era um talento, zombou a Rainha dos Espinhos. Devo ficar feliz com sua perspicácia única e distinta, meu senhor? Lord Massey respondeu com constrangimento. Mãe, eu só estava preocupado com a saúde de Vilas e um pouco confuso. Eu realmente não queria punir Ligion Tarran. A Rainha dos Espinhos examinou a sala, encontrou uma cadeira e sentou-se. Olhou para Lord Massey e disse: ouvi dizer que você planeja mudar a recompensa de Ligion de feudos e vilas para um feudo depois que ele completar a tarefa de suprimir os bandidos. Sim, mãe, assentiu Lord Massey. É a terra em frente ao Castelo Vel, na outra extremidade das Montanhas Vermelhas. A Rainha dos Espinhos insistiu. Quem ocupa essa terra agora? Lord Massey respondeu. A casa Dondarrion de Blacaven e a casa Vel de Vel ocupam cada uma parte da terra. Dizem que o resto são montanhas, áridas demais para alguém reivindicar. Percebendo os motivos de Lord Massey, a Rainha dos Espinhos comentou. Você quer dar a ele essas terras para que ele se torne o segundo Randil Tarly? Defender as Montanhas Vermelhas para você como a Colina do Chifre? Lord Massey sorriu sem jeito e disse. Já que você não acha que é uma boa ideia, mãe, vamos encontrar outro? Não, é perfeito. Aquela terra é perfeita para alguém como Ligion Tarran, interrompeu a Rainha dos Espinhos, balançando a cabeça. Mas você precisa dar a ele um pouco mais de poder. Só um título de Sor não vai te ajudar a manter aquela terra. Capítulo 89. Um homem e uma mulher sozinhos. 3 dias se passaram desde a invasão dos Homens de Ferro. Notícias chegaram de 3 torres, do Castelo da Coroa Negra e do Castelo de Bandaren, informando que a frota dos Homens de Ferro estava navegando para o norte. Vilas, ao receber essa informação, não perdeu tempo. Sem hesitar, ordenou que todo o exército embarcasse nos navios, para acomodar os milhares de soldados e vassalos. A guilda mercante Tirel forneceu 30 grandes navios mercantes e alugou outros 10 de tamanho semelhante de outras companhias de navegação. A casa Igotover contribuiu com 10 navios de guerra para escoltar a frota. Uma frota de 50 navios de grande porte era uma escala impressionante para Westeros. Até mesmo os Manderlys de Porto Branco ou os Lannisters de Lannisporto teriam dificuldade para reunir tal frota. Esses navios, projetados para capacidade e resistência, contrastavam fortemente com as embarcações piratas menores e fusiformes dos Homens de Ferro. Os Homens de Ferro privilegiavam a velocidade, usando velas triangulares e dracares frequentemente convertidos de barcos de pesca, mas estes não tinham o tamanho e a capacidade para competir com a frota Tyrell. Para se preparar para potenciais ataques piratas, bestas projetadas para combate naval eram montadas em todos os navios. Essas bestas enormes disparavam virotes tão grossos quanto o braço de um homem, capazes de afundar pequenos navios com um único tiro. Quando a frota finalmente zarpou, as docas de Vila Velha estavam lotadas de espectadores. Eles não tinham vindo para se despedir de Vilas, mas de Ligion. O duelo mano a mano transformará Ligion na figura mais respeitada de Vila Velha. Sua força se tornará lendária, e muitos o consideravam uma figura saída diretamente de contos antigos. Até mesmo alguns septões da fé do Sete começaram a afirmar que Ligion era o guerreiro abençoado entre os 7. O septão do Septo Estrelado não refutou esses rumores. De fato, em diversas ocasiões públicas, ele os reconheceu, declarando que Ligion havia guardado Vilas fielmente durante o ritual de oração silenciosa no Septo Estrelado na noite da invasão dos Homens de Ferro. Mesmo quando centenas de piratas Homens de Ferro o cercaram, Ligion se manteve firme. Segundo o bispo, a lealdade e a coragem inabaláveis de Ligion lhe renderam o favor dos 7 deuses, especialmente do guerreiro. Assim, ele foi abençoado com a força para realizar o impossível, derrotar mais de 700 Homens de Ferro, vingar a santidade da fé e proteger o sagrado Septo Estrelado. Para solidificar essa narrativa, o septão do Septo Estrelado tomou uma medida extraordinária. Ele concedeu a Ligion privilégios especiais para completar o ritual de unção com óleo sagrado no Septo Estrelado, presidido pelo próprio septão. Essa unção, uma honra rara tipicamente reservada a cavaleiros ungidos por reis, tornou o status de Ligion entre os cavaleiros de Westeros quase incontestável. Sua condição de cavaleiro, santificada por esse ritual ancestral, não deixava margem para questionamentos. Ligion rapidamente conquistou o título de abençoado do guerreiro em Vila Velha, reconhecimento formalmente endossado pelo Septo Estrelado. Com a população de Vila Velha composta em grande parte por devotos seguidores da fé, Ligion tornou-se uma figura reverenciada, considerado o próximo Paragão dos 7.
A veneração a Legion cresceu rapidamente como se ele fosse um santo vivo. Legion, no entanto, compreendia as motivações do Septo Estrelado. Eles estavam capitalizando sua fama e força, atribuindo suas vitórias a bênçãos divinas para elevar sua própria influência. Ao vinculá-lo à fé por meio do ritual do óleo sagrado, o Septo buscava usar a reputação de Legion para aumentar seu próprio prestígio. A visão do Septão era ambiciosa se Legion continuasse a demonstrar sua força incomparável. O Septo Estrelado poderia se tornar um destino sagrado para guerreiros. Com o tempo, a ideia de que qualquer cavaleiro deve ser ungido no Septo Estrelado para ser considerado um verdadeiro cavaleiro poderia se consolidar. Legion não tinha objeções. Ele reconhecia que esse relacionamento lhe daria o apoio do Septo, facilitando a realização de seus objetivos. Por sua vez, o Septo Estrelado não poupou esforços para promover seu status como o abençoado do guerreiro. Sem o apoio ativo deles, a rápida ascensão de Legion à fama em Vila Velha teria sido muito mais desafiadora. Ainda assim, a força real de Legion, demonstrada em seus feitos lendários, falava por si. Até mesmo aqueles de fora da fé do Sete, como os mercadores de Essos, admiravam suas habilidades. Sua reputação transcendia fronteiras, inspirando admiração e medo. À medida que a frota de vilas deixava o porto gradualmente, a multidão nas docas começou a cantar. A canção do caçador de ursos começou caótica, mas rapidamente cresceu em volume e harmonia, sua melodia ecoando por toda a água. Mesmo com os navios desaparecendo de vista, deixando apenas a luz distante da torre alta visível, o eco da canção permaneceu, levado pelo vento até os que estavam a bordo da frota. A reputação de Sor Legion Tarra é um pouco alta demais, comentou um dos ajudantes de Vilas, com o olhar fixo no Glory enquanto ele navegava ao lado da nau capitânia de Vilas. Antes que o assessor pudesse terminar, Vilas o interrompeu. Olhou para o assessor calmamente e disse: faça seu trabalho com seriedade. Não fale mal dos outros casualmente, e sua posição poderá melhorar. Com isso, Vilas, apoiado por seu servo, retornou à sua cabine para descansar, deixando o ajudante parado no mesmo lugar, desajeitadamente. No Glory, Legion não sabia o que havia acontecido a bordo do navio de Vilas. Como capitão dos homens de armas, ele normalmente teria permanecido na embarcação de Vilas. No entanto, Garth e seus cavaleiros se aglomeraram na nau capitânia sob o pretexto de fornecer proteção próxima a Vilas, forçando Legion a se mudar para outro navio. Foi então que um devoto da fé do Sete, que o admirava muito, presenteou Legion com um grande veleiro. Legion aceitou sem hesitar, batizando de Glória e embarcando. Talvez deliberadamente, Vilas providenciou o embarque de Malora na Glória, alegando a falta de espaço em outras naves. Legion não se opôs. Na verdade, mesmo que Malora tivesse tentado escolher outra nave, Legion teria encontrado uma maneira de trazê-la a bordo. Ele precisava falar com ela seriamente para resolver possíveis problemas. Lady Malora, qual é exatamente o seu propósito? Perguntou Legion diretamente ao entrar na cabine. Malora estava misturando algum tipo de remédio, mas parou diante da pergunta. Ela olhou para ele e respondeu: quero estar ao seu lado. Legion franziu a testa. Suas palavras soaram ambíguas, mas ele percebeu que não era uma frase romântica. Com um toque de emoção na voz, Malora continuou: estou sozinha na Torre Alta há muito tempo. Quero ver o mundo além dela. Você é a pessoa certa para me acompanhar. Somos o mesmo tipo de pessoas, párias neste mundo. As únicas pessoas em quem podemos confiar são aquelas como nós. Legion ficou em silêncio por um momento antes de dizer: eu não mantenho pessoas ociosas ao meu redor. Malora refletiu sobre a resposta antes de dizer: você ainda não tem um consultor mestre, tem? Acho que sou qualificada. Meu conhecimento está no mesmo nível de qualquer arquimestre da Cidadela. Se não fosse pelo meu interesse em livros proibidos, eu teria me tornado a primeira arquimestre mulher da Cidadela. Depois de pensar um pouco, Legion assentiu e estendeu a mão. Seja bem-vindo. Malora sorriu ao apertar a mão dele, mas havia um brilho em seus olhos, uma emoção que ela rapidamente disfarçou. Legion, no entanto, percebeu a sutil tensão em seu aperto e instintivamente a soltou. O que há de errado com você? Ele perguntou, franzindo a testa em confusão. No momento em que suas mãos se separaram, a cor de Malora retornou, mas ela se apoiou pesadamente na mesa, como se suas pernas pudessem ceder. Diante do olhar interrogativo de Legion, ela respirou fundo e deu uma explicação breve e objetiva que o deixou perplexo. O que você quer dizer com? Legion começou com a voz sumindo. Exatamente o que você está pensando, respondeu Malora, com um tom firme, mas evitando o olhar dele. Legion olhou para a mão com os pensamentos girando. Será que um toque tão simples poderia causar isso? A ideia era absurda, impossível, até. Que tipo de habilidade estranha é essa? Ele se perguntou. Será que eu tenho algum tipo de toque eletrizante? Quando a respiração de Malora se estabilizou, ela recuperou a compostura, mas deu um passo para trás, instintivamente colocando alguma distância entre elas. Endireitando a postura, ela disse: a casa Igotover já forjou uma aliança matrimonial com a casa Targaryen, então nossa linhagem carrega o sangue de um verdadeiro dragão. Ela gesticulou em direção ao seu cabelo loiro prateado e aos seus olhos violeta enquanto continuava. Na minha geração, apenas Aleri e eu exibimos traços Targaryen óbvios. Mas o meu caso é diferente do de Aleri.
Os traços dela são meramente físicos, enquanto os meus causaram certas mudanças únicas no meu corpo. Eu reajo a artefatos relacionados a dragões ou itens imbuídos de magia simplesmente tocando-os. Li Jion ouvia com a mente em movimento. Lembrou-se do encontro anterior com Malora no jardim da Fortaleza da Pedra Negra, mas, naquele momento, ele estava usando uma armadura, o que deve ter impedido qualquer reação. Agora, sem tal proteção, seu aperto de mão evidentemente havia despertado algo nela. Testando uma teoria, Li Jion tirou o colar de runas de dragão feito de vidro de dragão do pescoço e o entregou a Malora. Experimente isto, disse ele. Veja se tem o mesmo efeito. Malora examinou o colar com curiosidade. Embora não conseguisse decifrar o significado das runas, sentiu que ele carregava um poder semelhante à força misteriosa da Torre Alta, embora mais tangível e visualmente compreensível. Hesitante, ela tocou o colar de runas. A energia se agitou dentro dela novamente, embora desta vez a sensação fosse bem mais suave do que quando apertar a mão de Li Jion. Ao contrário do calor que sentirá com outros itens mágicos relacionados a dragões, este colar lhe dava uma sensação refrescante e reconfortante. Acalmava sua mente e acalmava suas emoções. Malora estava imersa na experiência quando Li Jion abruptamente tirou o colar de sua mão. A interrupção repentina a deixou desconfortável, e ela o encarou com leve irritação. Acho que você deveria trocar de roupa agora, disse Li Jion, apontando para os pés de Malora. Malora, imperturbável com a situação, não demonstrou constrangimento ou desconforto. Em vez de pedir que Li Jion fosse embora, tirou toda a roupa com confiança na frente dele. Ficou nua, se enxugou casualmente e vestiu um uniforme leve. Prendendo o cabelo desgrenhado com um cordão prateado, parecia muito mais serena e capaz. Estou bonita? Perguntou Malora a Li Jion. Você está falando de antes ou de agora? Li Jion respondeu com uma pergunta. Mais cedo, esclareceu Malora. Li Jion provocou abruptamente. Todo o resto foi ótimo, só faltou um pouco no peito. Malora sentiu imperturbável com o comentário. Não há nada que eu possa fazer. É hereditário na casa Igotover. As mulheres da minha família não têm seios muito grandes. Mas seios deste tamanho são suficientes. Minha irmã mais nova, Vossa Senhora, também não tem seios grandes e já deu à luz 4 filhos. A senhora tem uma babá de leite, comentou Li Jion com uma risada. É isso mesmo. As crianças podem ser criadas por uma babá. E com o apetite daquele senhor dos peixes baiacu, os seios da Leri devem bastar, disse Malora com uma expressão séria, mas em tom ambíguo. Ela acrescentou provocativa. Mas seu corpo é tão forte, e você deve ter um apetite enorme. Meus seios não seriam suficientes para você mamar. Enquanto falava, ela deliberadamente desfez o fecho da frente da blusa e puxou a bainha, revelando seus seios brancos como a neve. A pressão da roupa os fazia parecer visivelmente maiores naquele momento. Nesse jogo silencioso de quem coraria primeiro, Li Jion se viu perdendo. Mesmo com sua experiência de vida passada, ele não era páreo para a ousadia de Malora. Percebendo sua resposta fisiológica à situação, Li Jion encerrou a conversa decisivamente dizendo, se não houver mais nada vou embora por enquanto. Com isso ele se virou e saiu da cabine. Ao fechar a porta atrás de si, a risada zombeteira de Malora ecoou lá de dentro. Que raposa, Li Jion murmurou para si mesmo, acalmando suas emoções enquanto olhava para a cabana. Após retornar aos seus aposentos, Li Jion se concentrou em confortar Glory, que estava enjoada, enquanto refletia sobre sua conversa com Malora. O resultado mais significativo do intercâmbio foi ganhar Malora como consultora de mestre. Seu valor residia não apenas em seu conhecimento excepcional, mas também em seu status. Durante seu tempo em Vila Velha, Li Jion observara que Lord Leighton nutria profunda admiração por sua filha mais velha. Lord Leighton chegará a insinuar em diversas ocasiões que se Li Jion se casasse com Malora, concederia a ela um castelo e uma vila, elevando-o ao posto de Lord. Enquanto Malora permanecesse ao seu lado, Lord Leighton lhe daria apoio financeiro e político. Isso efetivamente deu a Li Jion um poderoso aliado na forma do Lorde de Vila Velha. Além disso, graças à constituição única de Malora, Li Jion teve certeza de que o ritual da comunhão dos dragões o havia alterado. Havia-lhe imbuído de alguma forma de linhagem de dragão. Embora essa linhagem pudesse diferir daquela da casa Targaryen, ainda seria vantajosa ao lidar com dragões. Essa constatação o fez questionar se deveria adquirir um ovo de dragão. Se conseguisse, quando o cometa vermelho aparecesse, em cerca de uma década, ele poderia chocar e montar seu próprio dragão. Capítulo 90. Chegada em Lança Solar. No outono e no inverno, as monções do mar de verão sopram de oeste para leste. Com as velas totalmente içadas, o vento inflava as velas, impulsionando os navios para a frente. Embora as correntes oceânicas fluíssem de leste para oeste, elas tinham pouco impacto no progresso da frota. Após partir de Vila Velha, a frota de vilas navegou tranquilamente, sem encontrar obstáculos. O tamanho da frota dissuadiu qualquer navio com intenções maliciosas. Em apenas 2 dias, eles atravessaram o Estreito dos Sussurros e chegaram ao Estreito de Redvine, perto da Ilha Arbor. Vilas havia planejado inicialmente visitar a casa Redvine na Ilha Arbor para discutir a aquisição de vinho. No entanto, o atraso em Vila Velha o forçou a adiar a visita até seu retorno de Dorne. Apesar disso, Lord Pastor Redvine enviou um navio para encontrar Vilas no mar, trazendo consigo sua tia Mina Tyrell.
Lord Redvine havia se casado com Mina Tyrell alguns anos antes, fortalecendo o vínculo entre a casa Tyrell e a casa Redvine. O casamento consolidou ainda mais a aliança, com os Redvine incumbidos de proteger os mares do sul da Campina. O relacionamento harmonioso do casal e o nascimento de gêmeos no primeiro ano de casamento aprofundaram ainda mais a conexão entre as duas casas. A ânsia de Lord Redvine em encontrar Vilas adivinha da necessidade de explicar o ataque dos Homens de Ferro à Vila Velha. Como guardiões dos mares do sul, a frota Redvine tinha o dever de impedir tais incursões. O ataque liderado por Euron Greyjoy e o subsequente fracasso em interceptar sua retirada constituíram um grande fracasso. Embora Lord Redvine tivesse escrito prontamente a Jardim de Cima para explicar, ele permaneceu inquieto e procurou relatar as circunstâncias pessoalmente a Vilas. Quando os Homens de Ferro atingiram Vila Velha, uma grande tempestade atingiu o mar perto da Ilha da Árvore, com duração de 5 a 6 dias. Isso impediu a frota da Árvore de deixar o porto. Quando a tempestade amainou, a notícia do ataque de Vila Velha já havia chegado. Vilas não duvidou do relato de Redvine, pois relatos da tempestade já haviam circulado entre os mercadores de Vila Velha. Alguns comerciantes de vinho, que inicialmente planejavam navegar para Arbor, adiaram suas viagens, esperando que as condições melhorassem. Aliviado pela aceitação da explicação por Vilas, Lord Redvine garantiu um acordo de aquisição de vinho com ele e solicitou que Vilas repassasse os detalhes a Jardim de Cima. Antes de partir, Lord Redvine adicionou 2 navios de guerra à frota de Vilas como escolta até Dorne. Após a reunião na Árvore, a frota não se deparou com eventos significativos. Cada dia no mar parecia monótono, com pouca coisa para quebrar a rotina de vistas infinitas do oceano. Para se entreter, alguns organizaram um torneio de boxe sem luvas a bordo. Legion, prevendo tédio, comprou alguns livros em Vila Velha para ocupar o tempo. Passava os dias lendo em sua cabine, praticando esgrima no convés ou visitando a cabine de Malora para observar seu trabalho com remédios e objetos sagrados mágicos. Percebendo o enjoo de Glory, Malora preparou poções que se mostraram eficazes. Em poucos dias, Glory ficou animada e cheia de energia novamente. A frota navegou por mais de 10 dias, cruzando o mar de verão e chegando perto de Lança Solar. Ao longo do caminho, navios mercantes, acreditando estar mais seguros contra piratas ao navegar ao lado da grande frota, juntaram-se ao comboio de Vilas. Quando chegaram a Lança Solar, a frota já havia crescido para mais de 100 navios, cobrindo o mar exterior perto de Lança Solar. Embora Vilas tivesse informado Lança Solar de sua chegada por meio de um corvo enviado à casa Daut de Lemonwood, a visão de uma frota tão grande alarmou Lança Solar. Em resposta, Lança Solar enviou sua frota para bloquear a aproximação de Vilas e um emissário para transmitir os termos do Príncipe Doran. O enviado, Manfrey Martell, era primo do Príncipe Doran e administrador de Lança Solar, ocupando um cargo inferior apenas ao do Príncipe Doran e do Príncipe Oberyn. A decisão de enviar um oficial de tão alta patente ressaltava a importância que Lança Solar atribuía à visita de Vilas. No entanto, Manfrey trouxe uma mensagem difícil. O Príncipe Doran só permitiria que Vilas desembarcasse com 200 cavaleiros e 300 soldados. O restante de sua comitiva teve que permanecer a bordo dos navios e não foi autorizado a pisar em solo de Dorne. O quê? Como podemos lidar com um número tão pequeno de pessoas? Antes que Vilas pudesse responder, outros ao seu redor imediatamente expressaram suas objeções. Este é o limite do que o príncipe permitiu, disse Manfrey firmemente, com a expressão séria. Se houver mais, consideraremos uma invasão de Dorne pela Campina. Seu olhar se deteve brevemente em Legion e Glory antes de retornar a Vilas. Lord Vilas, o príncipe me pediu para transmitir que garante sua segurança e passagem desimpedida por Dorne. Qualquer ataque contra você será considerado um ataque à própria Lança Solar. Ao ouvir a garantia de Manfrey, a sala ficou em silêncio, e todos os olhos se voltaram para Vilas. Eles entenderam que Dorne jamais permitiria o desembarque de um número tão grande de tropas da expansão. Aliás, Vilas já havia previsto isso durante a viagem e discutido o assunto com sua equipe. Na época, especularam que Dorne permitiria apenas 100 cavaleiros e 200 soldados em terra. O fato de Dorne ter concordado com mais que o dobro desse número já era uma concessão generosa. Suas objeções haviam sido apenas um espetáculo para Manfrey. Agora que Manfrey havia repassado a garantia pessoal do Príncipe Doran, que era tão confiável quanto o ouro dos Lannister, ninguém poderia razoavelmente se opor mais. Concordo, disse Vilas simplesmente, aceitando os termos de Manfrey sem mais debates. Depois ele e Manfrey discutiram os detalhes logísticos do desembarque, como gerenciar os navios atracados e as pessoas que permaneceram a bordo, como fornecer comida e suprimentos e os preparativos para a rota até o castelo Godsgrace. Durante a conversa, Manfrey compartilhou uma notícia desagradável. O nível da água do rio Sangue Verde estava criticamente baixo. Em vários pontos, o leito do rio estava exposto, impossibilitando a navegação dos navios rio acima até o castelo de Godsgrace. Isso significava que Vilas e sua comitiva precisariam desembarcar em Lança Solar e viajar para Godsgrace por terra. Manfrey então sugeriu: o príncipe Oberyn também viajará para Godsgrace para o torneio. Se Lord Vilas concordar, você pode acompanhá-lo. Nesse caso, aceitarei com gratidão a companhia do príncipe Oberyn, respondeu Vilas. Ele entendeu que esse arranjo provavelmente visava garantir sua segurança durante a viagem. Após finalizar os preparativos, Manfrey preparou-se para partir.
Antes de partir, fez outro convite. Lord Vilas, após desembarcar, por favor, visite os jardins aquáticos nos arredores da cidade. O príncipe Doran organizou um jantar de recepção em sua homenagem. Vilas aceitou prontamente. Conhecer o príncipe Doran era o objetivo central de sua visita a Dorne. Sem o apoio do príncipe Doran, quaisquer acordos que ele pudesse firmar com os lords presentes no torneio em Godsgrace teriam pouco peso. Mesmo que Manfrey não tivesse sugerido o jantar, Vilas teria buscado um encontro informal com o príncipe. Uma audiência formal estava fora de cogitação, já que o status de Vilas como herdeiro de Jardim de Cima era muito inferior ao do príncipe Doran, o governante de Dorne. Como seu objetivo final era persuadir o príncipe Doran, Vilas vinha reunindo o máximo de informações possível sobre ele ao longo da jornada. Ele conversou com várias pessoas, na esperança de entender melhor o caráter e as preferências do príncipe para elaborar uma estratégia eficaz. No entanto, esse esforço só o deixou mais perplexo. Quanto mais aprendia, mais contraditória se tornava a imagem do príncipe Doran. Ele não conseguia formar uma imagem clara do homem. Para a maioria das pessoas, o príncipe Doran parecia uma figura lamentável. Durante anos ele viverá sob o domínio estrito de sua mãe, a princesa de Dorne. Só recentemente após a morte dela, ele conseguirá assumir o poder e o controle de seu próprio governo. No entanto, o príncipe Doran estava com a saúde muito debilitada e era visto como alguém de caráter frágil. O povo de Dorne parecia favorecer seu irmão mais novo, Oberyn Martell, a Víbora Vermelha. E muitos dos senhores de Dorne pareciam desconsiderar a autoridade do príncipe Doran. Muitas vezes, parecia que ele poderia perder sua posição como príncipe de Dorne a qualquer momento e ser substituído por Oberyn. No entanto, outros pintaram um retrato bem diferente do príncipe Doran. Alegaram que ele havia discretamente tomado o poder de sua mãe, a princesa de Dorne, muito antes de sua morte, apesar de ainda ser considerado herdeiro na época. Embora parecesse que os lords de Dorne estavam insatisfeitos com ele e resistentes à autoridade de Lança Solar, a realidade era exatamente o oposto. Por exemplo, após o assassinato brutal da princesa Elia e seus filhos, há mais de um ano, toda a região de Dorne, convocada por Oberyn, reuniu um grande exército para marchar para o norte em busca de vingança. No entanto, o príncipe Doran emitiu uma única ordem para dispersar o exército onde ele estava, e os lords obedeceram. Até mesmo Oberyn, conhecido por seu temperamento explosivo e sua rebeldia, foi confinado em Lança Solar sob o comando de seu irmão. Isso demonstrou que o controle do príncipe Doran sobre Dorne era tão firme quanto o controle de Lord Tywin Lannister sobre as terras ocidentais. Quando Vilas certa vez perguntou à Rainha dos Espinhos sua opinião sobre o príncipe Doran, sua resposta foi enigmática. Ela admitiu que não podia avaliá-lo com certeza. Segundo ela, o príncipe Doran sempre agiu nas sombras. Em sua juventude, ele se escondia atrás da dominância de sua mãe. Agora, ele se escondia atrás da personalidade extravagante de Oberyn. A Rainha dos Espinhos explicou que qualquer um que tentasse estudar o caráter ou as habilidades do príncipe Doran com base nas informações que ele permitiu que fossem vistas, inevitavelmente tiraria conclusões erradas. Ela resumiu os dois irmãos com uma metáfora. Oberyn Martell, a víbora vermelha, era como uma víbora em posição de ataque, com a cabeça erguida e pronta para atacar. Embora fosse difícil evitar tal ataque, pelo menos era possível prevê-lo. O príncipe Doran, por outro lado, era o tipo de víbora que se enterrava na areia. Invisível e paciente, atacava apenas quando tinha certeza de um resultado letal e preciso. Seu alvo poderia nem ter a chance de perceber quem o atacou antes que fosse tarde demais. Esta foi a primeira vez que Vilas ouviu sua avó falar tão bem de alguém, e isso só aumentou sua curiosidade sobre o príncipe Doran. Enquanto o restante da frota trabalhava na seleção dos 100 cavaleiros e 500 soldados que o acompanhariam até Godsgrace, Vilas não podia mais esperar. Ele pegou um pequeno barco para Lança Solar, acompanhado por Legion, Garth e 20 cavaleiros. Lança Solar, situada na costa norte do rio Sangue Verde, era cercada pelo mar em 3 lados, com a terra formando um porto natural de águas profundas. Um enorme cais ocupava a extremidade sul do castelo, cercado por altos muros que o separavam do centro da cidade. A oeste do cais ficava a Cidade das Sombras. A maioria de seus edifícios era feita de tijolos de adobe, uma mistura de barro e palha, dando à cidade uma aparência simples e antiquada. A construção caótica fazia com que muitos edifícios se empilhassem desordenadamente uns sobre os outros, como se tivessem sido construídos por uma criança empilhando pedras. O resultado era um labirinto de ruas estreitas, curvas imprevisíveis e espaços escondidos. Apesar de sua aparência modesta, a Cidade das Sombras fervilhava de atividade e riqueza. Os mercados ofereciam produtos exóticos, como especiarias, seda e porcelana do Oriente. Tavernas e bordéis fervilhavam com clientes do mundo todo, e o barulho animado do comércio e das conversas preenchia as ruas até altas horas da noite. No entanto, seu traçado confuso e os perigos ocultos tornavam perigoso circular pela cidade sem um guia local. Ao chegarem ao cais, Vilas e seu grupo foram recebidos por oficiais de Lança Solar que os aguardavam. Os oficiais os conduziram diretamente pela Cidade das Sombras até uma mansão a noroeste. Esta propriedade, arranjada pelo príncipe Doran como residência temporária, ficava fora da própria Cidade das Sombras, provavelmente para evitar quaisquer conflitos potenciais entre o povo de Dorne e os visitantes da Campina. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição.
Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.